Bom dia a todos mais uma vez. Daremos início à nossa última aula do bloco, no bloco um da capacitação e montagem de grupos reflexivos para homens. Bom dia, pessoal. Bom, então, estou aqui novamente com vocês, todos e todas, para a gente conversar na parte mais importante dessa parte teórica sobre a produção dos grupos reflexivos para homens autores de violência, especialmente, mas na metodologia do Knowles, que se refere especialmente a grupos reflexivos de gênero. Então, eu vou contextualizar um pouco dessa metodologia do Instituto Knowles e como ela pode ser uma ferramenta muito importante nesse trabalho, especificamente com os homens autores de violência. Novamente, vou pedir para vocês, quem tiver e puder manter a câmera ligada, por favor, que assim faça para a gente poder estar aqui conectado um pouco mais efetivamente e que vocês podem me parar para fazer perguntas e no final também eu abro um espaço e peço que vocês tragam questões, que são um momento importante e essa aula especialmente é mais importante, porque é daqui que vai definir o trabalho prático, efetivamente, que vocês vão fazer e é onde surgem mais dúvidas, desafios, etc., sobre esse tipo de trabalho. No nosso próximo bloco, que é o bloco, nosso próximo bloco, que é o bloco prático, nossa dinâmica vai mudar completamente, porque aí nessa dinâmica nós precisamos de que todos estejam com a câmera ligada e áudio ligado e participem, porque vai ser uma dinâmica de participação, vai ser uma dinâmica mesmo, de grupo. Então, aí a gente vai poder colocar em prática algumas coisas que eu estou colocando aqui hoje. Alguém te falou que o áudio não estava muito bom. Eu quero saber se os demais estão escutando adequadamente, que de repente pode ser uma questão local, ok? Então, é possível que seja uma questão local. Teria que verificar. Eu até estou sem os áudios, os microfones aqui, por isso também, para ficar bem prático. Então, essa é uma das aulas mais importantes de todo o bloco, como eu coloquei antes, porque nós vamos falar da metodologia, o que é a base da metodologia. Inicialmente, a gente entendeu os aspectos teóricos, e o histórico também de trabalho com homens, e esses aspectos teóricos fundamentam essa metodologia, o que ela tem a ver e o que ela é diferente de outros locais. E aí o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês, como um conceito da parte metodológica, é o caráter reflexivo, é como conduzir um trabalho grupal, uma dinâmica grupal, de um nível reflexivo. O grande ponto aqui é que a proposta não é simplesmente colocar pessoas para conversarem entre si, ou simplesmente dar uma palestra ou explicar algo para essas pessoas, mas a grande ponto é transformar essas 2 horas de encontro com esses homens ou com quem participasse, se trabalhar essa metodologia em outros contextos, mas que haja uma reflexão, haja um movimento grupal de novos sentidos e novos significados sobre o tema proposto. E esse tema precisa ser resumido como uma nova ação do grupo no final desse encontro. E, usualmente, como vocês podem ler na metodologia do Instituto Nous, é importante que deste de hoje para o encontro que a gente vai fazer prático, vocês leiam a metodologia, lembrando que eu já mandei a metodologia para a leitura de vocês, espero que vocês tenham recebido, e é muito rápido, prático e objetivo essa leitura, então não é nada muito complexo, e é muito importante que vocês leiam para entender o que eu estou colocando aqui. Então, o caráter reflexivo, a ideia do grupo do Instituto Nós é grupo reflexivo de gênero, então a gente vai trazer reflexões grupais, na socialização grupal, sobre gênero em geral, e aqui no caso do trabalho com homens atores de violência, a gente pode alinhar diversas outras temáticas que têm a ver com a socialização masculina, masculinidade, emoções, ciúmes, ou questões sobre a Lei Maria da Penha. Mas o grande ponto desses encontros é colocar as pessoas para conversar e discutirem, e que no final desse encontro elas saiam com outras ideias, com novos repertórios analíticos sobre aquela situação, não em concordância, não que elas estejam ali no final do encontro concordando com tudo, mas que eles estejam saindo do grupo com novas ideias, com novas percepções, possibilidades, sentidos e significados sobre o tema, e não só com a sua ideia única. E isso vem muito do próprio construcionismo social, que entende que cada pessoa traz uma construção diferente, uma leitura diferente sobre o tema, e não que uma esteja mais correta do que a outra, ou verdadeira que a outra, mas que há versões da realidade e que elas precisam conectar num trabalho social
dialógico dentro das regras e limites sociais que nós temos. Então, não é uma coisa assim. Isso é muito importante dizer, não é que eu digo agora que é claro que cada coisa que eu estou colocando tem argumentos, tem, numa sessão como essa, tem argumentos, tem teorias, tem reflexões, e é isso que a gente vai colocar. Não é uma coisa de omitir opiniões. Também, no outro lado, eu opino que a mulher tem que ficar em casa. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando historicamente como que é a relação entre homens e mulheres. Vamos conversar sobre isso. Quais são os efeitos de relações de poder entre homens e mulheres? Como eu posso fazer diferente? Quais são os efeitos? Como isso gera violência? Como gera violência? Então, refletir, conversar de uma maneira crítica e reflexiva sobre isso é o ponto principal dessa metodologia. Por isso, ela se baseia na pedagogia do Paulo Freire, da pedagogia da pergunta e da educação que traz para o cotidiano, nas práticas cotidianas e do dia a dia das pessoas. Então, elas vão contar de suas experiências, elas vão falar em primeira pessoa, a gente vai estimular que se fale em primeira pessoa, e que se conte da sua própria experiência, da sua própria vida, e que não se opine, e se que se troque ideias de como é para si a experiência. Então, muitas vezes, num encontro como esse, eu vou dizer, quando eu te escuto isso, eu lembro da minha história, quando eu fiz tal e tal coisa, quando para mim foi assim, na minha experiência foi tal, diferente. E não de aconselhar o outro, dizer o outro como vai ser. Você não deveria, isso não é uma coisa que a gente deveria fazer. Você deveria fazer coisa também, não é uma coisa que a gente faria, né? Então, que a gente não está ali para dar conselhos e nem educar e nem reeducar. A gente está ali para produzir uma reflexão crítica. Então, o facilitador ele precisa cuidar e observar se ele está criando um contexto colaborativo e dialógico de conversa sobre um tema. Então, se eu coloco um tema, por exemplo, como ciúmes, eu vou colocar um disparador para estimular a conversação sobre aquilo, que pode ser um desenho, uma conversa, um vídeo, um trecho escrito, a uma cena que se faz, ou alguém que vem falar sobre ciúmes e sai de cena, ou fica quieto, para daí, a partir dali, as pessoas conversarem sobre aquele tema, opinarem no sentido mais da experiência, e não da opinião pura, assim, né? A minha experiência, a minha ideia, o que eu entendi do que essa pessoa falou sobre esse tema, não conheço. Por exemplo, muitas vezes, quando a gente discutia sobre ciúmes, os homens diziam, "Ah, ciúmes é uma coisa de mulher, a gente não tem ciúmes." Isso já é uma possível verdade absoluta que a gente tem do cotidiano, do dia a dia das pessoas. E ali a gente começa num grupo desconstruir isso, dizendo, mas eu acho diferente, porque minha experiência é que sim, eu tenho ciúmes, o outro rapaz pode falar. E o outro pode dizer, bom, depende de situação, a gente pode ter mais ou menos ciúmes. Não, eu entendo que essa coisa é uma coisa fraca de pessoas que não são fortes, mas eu sou mais forte e não tenho ciúmes. Então, você vai dando sentidos e corrente de ideias sobre aquilo. E o nosso trabalho como facilitador é juntar isso, é organizar isso, muitas vezes colocando no quadro, fazendo perguntas, fazendo uma pessoa falar com a outra, conversar, olha, o que você acha do que o fulano falou? O que te parece essa questão? E fazendo eles conversarem entre si, organizando essa rede de conexões, sentidos, significados, e no final, resumindo isso. Então, essa questão de organizar, ela vem a partir das perguntas reflexivas, as perguntas conversacionais, as perguntas que trazem relativização, dúvida, conexões, e não afirmações. Então, eu não vou lá afirmar que as coisas são assim. Eu me pergunto, eu começo a frase com dúvida, com ideias, com possibilidades. O que você acha disso? Me parece que, será que dessa maneira não seria tal consequência? Que ajude a pessoa a trazer ideias e possibilidades que ela não estaria fazendo sozinha, ou que jogue para o grupo e o grupo faça isso sozinho. A minha função é entender esse grupo e ver que como ele está funcionando, estimular que todas as pessoas conversem, tenham voz, estimular aquele que não está conversando para conversar em grupos pequenos, por exemplo, em duplas, em trios, para que ele sinta-se à vontade de falar também a sua experiência e dando tempo dele de colocar para fora também as suas ideias, para a gente circular essa construção. E no final a gente junta isso, sintetiza numa organização do grupo sobre o dia, ou sobre aquilo que ele aprendeu de diferente, o que ele escutou de diferente. Então, o que você escutou de diferente sobre esse tema? Nessa dos ciúmes, por exemplo, é muito interessante que muitas vezes no final eles dizem, poxa, eu me dei conta que sim, eu tenho ciúmes. Nossa, eu tinha uma ideia diferente, agora eu comecei a perceber que não, que tem uma coisa também que eu não tinha pensado antes, que tal e tal aspecto, e aquilo. E essa é a ideia de reflexão
e produção crítica. Por isso que a base da metodologia não é ser educativa, não é ser palestra, não é eu chegar e saber sobre ciúmes ou sobre gênero e explicar para as pessoas como é que eu entendo, porque isso seria colonizar no outro a minha ideia. A ideia é eu compartilhar a minha e o que eu aprendi e ouvir o que eles aprendem e aprenderam no cotidiano. E a partir daí colocar argumentos que podem se contradizer algum aspecto, ou argumentar diferente de outro, ou falar das consequências, ou das questões éticas, e como isso vai envolvendo na camada de organização ética social, que a gente procura, no sentido de e também eliminar violências, como que a gente, nessa conversa, a gente vai relativizando algumas coisas para deixar claro as consequências da violência e possibilidades de não violência e outras formas de fazer, porque a gente também não deve perder o foco do nosso objetivo principal quando a gente forma um grupo reflexivo. Muitos dos grupos que existem no Brasil, que são grupos reflexivos para homens autores de violência, não são necessariamente reflexivos, embora coloque o nome como reflexivo. Porque o que acontece é que esses grupos se popularizaram no Brasil a partir dos grupos do Instituto Nous, no final da década de 90, início de 2000 e algo, quando a gente começou lá no Nous a popularizar, de uma certa forma, a proposta de grupos reflexivos. Mas, internacionalmente, a gente vem falando, e continua falando, já falava, de grupos psicoeducativos, que lá falam de uma psicoeducação com dinâmicas e flexões que também são reflexivos em alguns casos, e outros são mais cognitivo-comportamentais. A nossa proposta não é o trabalho cognitivo-comportamental, embora a gente possa usar algumas técnicas, eventualmente, como a de controle da ira e tal, alguns, mas o nosso jeito de fazer é diferente, ele sempre vai estar dividido em disparador de conversa, e aí o trabalho do facilitador prévio é pensar um disparador, e cada vez a gente pensa um novo, para cada grupo a gente pensa uma nova, a gente pega uma caixa de ideias e possibilidades, e é isso que a gente vai botar em prática depois nos próximos encontros, e depois a gente vai produzir perguntas, e essas perguntas não são receitas claras, porque você vai aprender a fazer perguntas na prática. O que você precisa aprender é como usar melhor determinados verbos, formas de iniciar a pergunta, ou como a pergunta não seja, para que a pergunta não seja afirmativa, que ela não seja fechada em si, que ela não seja absoluta numa ideia, mas que ela provoque discussão, que ela provoque o movimento do dissenso e do consenso, que ela provoque conversações entre as pessoas e que ela relativize as verdades, em que ela mostre pouco a pouco a construção da realidade que a gente faz a partir do construcionismo social e nesse olhar sistêmico. E um grande ponto é que vocês não entrem com essas perguntas também num olhar de causa e efeito ou muito cartesiano, entendendo a violência e o gênero como algo complexo, tem múltiplos fatores, ideias, possibilidades contextuais, então a gente faz situações em que muda o contexto para as pessoas entenderem a diferença que existe aí, a complexidade que existe nessas questões. Esse é o desafio, produzir um caráter reflexivo nesse trabalho. E o trabalho do Knowles com o Tom Anderson, com as equipes reflexivas, com o construcionismo social, são ferramentas teóricas que vêm trabalhando já desde processos psicoterapêuticos ou psicossociais, esse lugar da reflexão e da mudança de sentidos e significados. Por isso, a linguagem ela é muito importante, ela é muito necessária. A gente vai cuidar com cada palavra que a gente usa, com cada sentido contextual, idiomático, local, regional, para a gente ir, porque isso vai deslocando os sentidos, isso vai construindo uma determinada realidade e um conhecimento sobre o tema, né? Então, esse é um grande ponto para a gente refletir. Então, como eu estava dizendo, alguns grupos em termos nacionais de trabalho com homens autores de violência não são reflexivos porque eles acabam, de fato, fazendo algo mais educativo ou acabam não produzindo essa troca entre os sujeitos, que é o que a gente propõe. Então, para que vocês... E um dos pontos delineados nas fundamentações de recomendações internacionais e nacionais sobre o trabalho com homens autores de violência é que haja esse aspecto bem reflexivo para que haja um movimento, para que as pessoas se impliquem subjetivamente na mudança. Porque o que a gente quer evitar é que um homem passe num grupo de 10 sessões, que é a média que a gente sugere, 10 a 12, e as recomendações tiram entre 8 a 10, nacionalmente, mas internacionalmente em torno de 20 a 22, nós queremos que a pessoa passe por ali e transforme-se minimamente em seu processo subjetivo.
que a pessoa passe por ali e saia com outras ideias e possibilidades, e não apenas com algo nesse tom educativo em que ela vem, sai e não se implica subjetivamente com a possibilidade de transformação, mudança. Continua achando que violência é algo que ela pode fazer e deve fazer em situações e que se justifica por determinados argumentos, mas que ela possa repensar alguns desses aspectos e mover o seu pensamento, as ideias, a sua construção social, sentidos, significados. Por isso a ideia do formato flexível. E por isso que na metodologia do NOS, nós falamos que é interessante que haja entre 15 e 20 pessoas no máximo, para que haja essa possibilidade de observar cada sujeito e dialogue com eles e promova essa implicação subjetiva, que a pessoa se implique, esteja ali de corpo presente, efetivamente, e não, e por isso que a gente não pode permitir que se mexa no celular ou que não esteja conversando. Por isso que quando a gente transforma essa metodologia para o sistema online, tem um artigo que eu mandei, acho que para vocês também, para vocês olharem, quando a gente fez na época da pandemia, a presença é muito importante no sentido da câmera ligada, de não estar mexendo no celular, de você estar ali prestando atenção no que está acontecendo, de você estar segurando o tédio às vezes, porque às vezes a gente fica entediado, mas que você esteja presente. Para o facilitador isso é essencial e o estímulo também para quem está participando deve ser dessa mesma maneira, para que haja essa implicação em relação ao que está acontecendo ali efetivamente, e por isso que o grupo precisa ser pequeno. Inclusive, no formato online, a gente reduziu ainda o número de pessoas, não colocaria 15 a 20 pessoas, colocaria já entre 8 12 pessoas, para poder ter essa dinâmica de participação e de implicação subjetiva para o trabalho. Nesse sentido, é interessante que nós, como facilitadores, tenhamos passado também por um processo de reflexão sobre gênero. Então, eu preciso parar e olhar a minha própria história e ver como eu construí a minha história de gênero, masculinidade, relação com as mulheres, na minha infância, para que, na hora que aparecem situações no grupo, eu esteja sensível, eu tenha um olhar reflexivo crítico para trazer uma pergunta, para trazer uma reflexão, para trazer uma outra história diferente sobre aquilo. Se eu não me trabalho pessoalmente, se eu não olho para mim como também parte de uma história de gênero, também subjetivado por uma questão de gênero, ou também subjetivado por violências que passam pelo meu corpo, pela minha história, pelas minhas relações, eu não vou enxergar no outro essas possibilidades. E aí acontece que se passa por alto muita coisa e você não entra no aprofundamento que nós entendemos que deve ser. Também por isso nós entramos com 2 facilitadores. Na metodologia do No se sugere que seja um casal, um homem e uma mulher, porque ali faz com que a gente possa ter um exemplo de diálogo entre um homem e uma mulher, colaborativo, dialógico, respeitoso e não violento, e também porque vai aparecer, tanto com homem ou mulher, vão aparecer coisas de gênero, vão aparecer situações que, de repente, eu, como homem, vou falar mais alto, explicar e dar voz à mulher e não colocar no lugar de inferioridade, ou explicar uma coisa que ela já colocou, e que isso nos dá a oportunidade ali de a gente intervir, de a gente repensar, de a gente olhar para a gente, de dizer, olha, acabei de ver que eu acabei fazendo isso, e foi uma questão que não deveria fazer, então você vai sendo exemplo prático das relações de gênero para eles e para elas, quando o grupo também é feito para mulheres, né? E no caso, também pode ser 2 homens e pode ser 2 mulheres, mas a ideia é sempre um uso estratégico dessa ideia do gênero, e que antes e depois desses encontros a dupla se reúna para conversar sobre seus sentimentos, sobre como ela se implicou naquele grupo, o que que a tocou nela, o que que ela incomodou e como aconteceu, e como foi a própria facilitação entre os dois. Então, sempre se recomenda que se encontre meia hora antes, que se programe, que a ideia do Instituto NOS é um formato aberto e vivo. Então, a gente não vai passar um protocolo de 10 sessões para vocês seguirem. A gente vai passar um modelo em que vocês podem encaixar as suas necessidades de cada grupo. Então, ali você vai encaixar e buscar temas, vídeos, possibilidades. Então, esse é o trabalho anterior dos facilitadores, de buscar o disparador, depois testar ele, fazer perguntas, conversar entre si, e também na própria facilitação conversar entre si. A conversa entre os 2 facilitadores é uma estratégia
de atenção ao outro, porque você está falando sobre o outro, na frente do outro, e ele está assistindo, ele não está sendo interpelado a dizer algo. E isso permite uma percepção e um sentido, uma coisa muito diferente. Então, a gente muitas vezes, como professor, conversa um com o outro. Eu digo, olha, eu estive aqui pensando como que a gente pode seguir hoje a sessão, porque eu fiquei um pouco de receio de que a gente seguiu um pouco rápido. Aí o outro coloca, olha, de verdade, vamos pensar. E as pessoas assistem a gente projetando a nossa sequência da sessão, ou às vezes uma discordância entre os dois facilitadores, respeitosa, e diz, olha, é legal o que você falou, mas eu penso diferente, eu queria colocar minha questão, e a gente conversa entre si, e eles assistem a gente conversando. Isso é muito interessante como estratégia metodológica de mostrar essa multiplicidade de versões, de interpretações, de sentidos, já desde a própria prática do facilitador, que é o que a gente chama da própria equipe reflexiva. A equipe reflexiva que a gente coloca no final, em alguns casos, aqui o No já não faz mais, mas fazia antes, e hoje a gente faz em algumas experiências com homens, é que haja dois observadores, e esses dois observadores, no final, conversam entre si, todo mundo assiste a conversa deles, como se o resto não estivesse na sala, de uma maneira respeitosa, obviamente, e ética, e também sem uma maneira de jargões técnicos, explica falando do cotidiano, de um jeito simples, mas que isso opera dá novos sentidos, significados e possibilidades para quem está assistindo e vendo isso. Mas a gente pode fazer isso com o nosso colega. A gente faz isso em alguns momentos antes, quando não tem equipe reflexiva, quando não tem dois observadores para falar no final, que às vezes é mais complicado. No nosso contexto universitário, a gente consegue ter dois observadores, porque sempre tem estagiários, alunos, mas no contexto usual, né, da política pública é mais difícil. Mas o estímulo a essa conversa, ela acontece a partir de um ponto que Tom Anderson, que é um psiquiatra da Noruega, que infelizmente é falecido, mas uma figura muito importante para esses processos reflexivos, ele tem um livro no Instituto Nous, que vocês podem comprar lá no Instituto Nous, que se chama Processos Reflexivos. E ali ele vai dando muito tom de como produzir a reflexão, de como fazer um processo reflexivo. E justamente essa ideia do que é a reflexão tem uma coisa de você parar e ouvir o que o outro está dizendo, e guardar para si, e processar isso, e pensar, e a partir dali devolver. E o Tom Anderson era incrível, porque era uma pessoa que ele parava e ficava te observando, e ficava um tempo observando a tua conversa para depois ele dizer algo sobre isso. E essa é um ponto importante e é uma habilidade que o facilitador precisa ter. Não sair falando coisas, para e pensa, reflete. E aí entra o conceito que eu gostaria de dizer, que eu estou tentando colocar aqui, que é o diálogo interno. Observar nossos diálogos internos. O que eu estou pensando? O que tá, como que aquela fala ou aquela conversa produz algo em mim? E externalizar esse pensamento. E essa externalização do diálogo interno eu faço com o meu colega facilitador do lado, e às vezes eu vou falar através de uma pergunta de reflexão. Sabe que quando você fala sobre isso, eu fiquei aqui pensando, e se uma situação X acontecesse dessa forma, como seria? O que você entende sobre essa situação? É aqui quando você fala, eu fico lembrando de uma situação que eu queria compartilhar, que talvez seja útil aqui. Comigo, quando eu tinha tantos anos, aconteceu tal situação e eu reagi dessa maneira. Como é para vocês ouvirem isso? Então, esse diálogo interno é um dos pontos mais importantes para a gente poder fazer um processo reflexivo. Daí, esse livro do Tom Anderson, Processos Reflexivos, que serve muito para processos terapêuticos, terapia de família, também serve para esses trabalhos psicossociais. A gente tem usado muito, porque ele vai produzindo esse caráter reflexivo. Então, o caráter reflexivo é o principal ponto, e é o principal problema nos grupos hoje, porque muitos não têm esse caráter reflexivo, ficam no estrito educativo, e as pessoas não chega até as pessoas a possibilidade real de mudança. Então, esse é o grande mote do Instituto Nous e dessa metodologia, produzir reflexão através desses diálogos internos e através da escuta. Então, o principal ponto aqui é você escutar o outro. E escutar o outro é um exercício muito importante que a gente precisa fazer. Então, eu queria convidá-los para vocês fazerem depois, pessoalmente, né, que aqui a gente está fazendo um tom mais expositivo, de vocês se observarem como vocês escutam. Então, daqui até o próximo encontro, observem como vocês escutam as pessoas. Quais são as dificuldades que vocês têm de escutar?
especialmente quando a gente está escutando coisas que a gente não concorda, especialmente quando a gente está escutando coisas talvez de violência, mas como eu escuto o outro? Como eu respeito primeiro o que ele está processando e como eu me faço perguntas de por que ele está pensando dessa maneira? O que fez ele achar que isso seria correto? E o que faz eu achar diferente? Então, essa parada para pensar e observar os próprios pensamentos é o ponto que o facilitador tem que ter. Ele precisa aprender a olhar. E aí, o exercício para vocês é observarem, lembrarem, escreverem para si num papel como eu escuto, quem, com quem eu aprendi a escutar, com meu pai. E quem escutava mais na minha casa, meu pai ou minha mãe? Por quê? Havia questão de diferença de gênero nessa escuta? Quando eu era pequeno, eu era mais escutado, ou eu sou mais escutado como adulto? Como era a escuta na minha família? Meu pai e minha mãe se escutavam? Como que era? Meus irmãos, eu escutava meu irmão? Qual foi a minha pior escuta? O que aconteceu e por que ela foi tão ruim? Lembre-se de uma situação que tenha acontecido isso. E qual foi a minha melhor escuta? Pensa numa situação em que minha escuta foi muito boa, que elementos ela tinha ali. Então, esse é um outro ponto metodológico importante. É aprender a escutar empaticamente o outro e observar como aquilo se processa dentro de si. E essa é uma das principais perguntas que as pessoas fazem, porque às vezes os homens vêm com atitudes muito machistas e que você pensa, meu Deus, mas o que foi isso, né? Então, falar do impacto dessa escuta traz o caráter reflexivo para o grupo. Agora, guardar para si, não falar nada, traz uma angústia e você vai para casa pensando por que eu não falei, que horror, esse grupo não está dando certo, não está funcionando. E esse é o grande ponto, que a gente vai conversar depois lá na frente, nas supervisões. Em alguns momentos você vai falar e não vai parecer que está sendo escutado pelo outro, mas ele tem o seu tempo também de escuta. Tem um momento, talvez, no grupo, por isso que é um grupo de 10, 12 sessões, por isso que é um grupo fechado, para que você possa retomar pouco a pouco aquelas discussões. E a memória do que foi falado ali, que foi falado na sessão, é do facilitador. É o facilitador que tem que lembrar, nas sessões anteriores, situações do grupo anterior que possa suscitar outra discussão, ou outra reflexão, ou mudança de sentido. Então, por um lado, é a escuta, por outro lado, é a paciência. A gente precisa ter paciência para esse processamento que é diferente do nosso. E, às vezes, é diferente do nosso colega facilitador, é diferente de cada grupo, que às vezes a gente fica ansioso em propor algo de mudança de gênero, questões já no início, de cara. E, na verdade, muitas vezes isso vai acontecer no quinto, no oitavo grupo, na sessão, ou mesmo às vezes depois de um tempo em que o grupo já acabou, e a pessoa vem trabalhar, falar com você, ou te comentar que de fato ela teve uma reflexão que veio depois. E é justamente estimular que a pessoa faça essa reflexão crítica e esse pensamento. Então, por um lado, é isso da escuta, e por um outro, também tem um outro ponto, a escuta, né, a questão do diálogo interno, mas tem um outro ponto, que é a questão da presença no grupo. E que Sheila McNamee, que é uma das grandes pensadoras desse campo do construção social, do âmbito da comunicação, e ela, professora emérita nos Estados Unidos, ela tem um livro recente, inclusive, chama Praticando a Terapia como Construção Social, que eu recomendo muitíssimo que vocês tenham ele. É um livro que vai ser lançado agora em abril e que tem a versão dele em inglês. Eu acho que eu tenho ele aqui em algum lugar, depois eu pego para mostrar para vocês. E que foi feito também com dois pesquisadores, terapeutas brasileiros, e que fala das práticas, do jeito de perguntar, do construcionismo, e como a gente implica o macro e o micro no grupo. No grupo tem muito a ver com essa ideia do macro e do micro. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, deixa eu continuar aqui a ideia do que eu estava falando, da questão da presença. E ela fala, usa um termo que chama presença radical. Depois eu posso passar para vocês um vídeo sobre quando ela explica sobre isso, que aqui não dá tempo, porque a gente tem menos tempo, mas eu posso mandar esse vídeo à parte. E ela explica o que é essa presença radical. E a presença radical tem a ver com uma curiosidade genuína pela história do outro. Então, eu, como ilustrador, preciso estar curioso e entender por que aquele sujeito entendeu que a melhor forma de solucionar um conflito seria esta, seria através da violência. Por que ele entendeu que ser homem é desta maneira, naquele contexto dele, e não de outra? Que outras formas ele poderia aprender, o que aconteceu quando ele tentou fazer diferente, quando ele fez diferente. Tentar entender essa narrativa como uma construção do outro e tentar entender a minha própria construção.
não como uma verdade absoluta, mas como uma versão da realidade, um jeito de construir sentidos e significados que vai moldeando os sujeitos, ideias, pensamentos e relações. A presença radical, no que a Sheila fala, é uma questão de você estar ali presente, curioso genuinamente pelo outro e pela história do outro. Então, não é também teatral. Nossa, que legal isso que você está falando, me fale mais. Isso é muito teatral. Não é isso que eu estou falando. Mas é uma presença que eu não estou mexendo no celular, que eu não estou olhando para o lado, pensando do lado, que eu não tô, mas que eu estou perguntando para o outro perguntas curiosas. E o que aconteceu depois? Mas o que te fez pensar dessa maneira? Nossa, quando você fala isso, eu fico tocado e fico lembrando de algumas situações que eu queria compartilhar com você. Eu poderia fazer isso? Então, eu estou mostrando que o que ele está falando está me impactando, que eu estou dando retorno, que tem consistência, que tem uma presença ali de interesse pelo outro. E isso é importante no grupo. E aí isso é importante para que você não faça um grupo monótono, parado, mas que você mostre que está ali de alguma maneira e que a história do outro, mesmo sendo diferente, ela é importante. Por exemplo, muitas vezes quando a gente começa um grupo de homens, eles chegam falando: as mulheres são complicadas, essa Lei Maria da Penha aí é uma complicação, ela chega aí, nossa, as mulheres estão manipulando, e você não vai falar: não, isso aí é errado o que vocês estão falando. Você vai falar: por que você acha isso? Me conte um pouco mais do que é a tua experiência com a Lei Maria da Penha. Por que você acredita que é necessário uma lei como essa ou que não é necessário? Você acha que seria necessário uma lei para homens? Por quê? Me conte mais. Mas se as mulheres têm esses problemas, os homens têm, mas os homens não têm tantas outras formas de conseguir as possibilidades de acesso à justiça, mesmo sem a lei? Será que realmente precisa de uma lei Maria da Penha para homem? Então, vamos conversando de uma forma curiosa, mesmo que eu não concorde com aquelas coisas. Porque a ideia não é concordar e desconcordar, a ideia é produzir novos sentidos e significados. A ideia é mostrar contradições, a ideia é trazer outros argumentos, é refletir criticamente. E no final, muitas vezes eles falam: é verdade, na verdade, essa coisa da lei, pelo histórico das mulheres, é interessante que tenha, mas eu ainda acho que eles estão aplicando mal. Ah, tá, mas por que eles estão aplicando mal? Bom, então vamos conversar, porque agora você. Porque a gente nem é escutado nesses verbos aqui, um processo de escuta. Vamos escutar você agora que você lembra dizer. Mas veja só, apesar de você não concordar com a lei, você já está aqui, a gente precisa passar esse processo. E o grande ponto aqui talvez seja a gente criar estratégias para a gente lidar com as situações de outra maneira. Você não acha? Ah, é verdade, isso pode ser bom para mim. Então vamos conversar sobre isso. E aí você desloca o sentido daquilo que era grande e parecia ser uma discussão infindável sobre o lado e vai para o que interessa para o grupo. Volta para o que interessa em termos de habilidades sociais, questões, argumentos, ética, transformação social, que é o que tem que estar na cabeça. Mas o outro se sente ouvido, escutado, que alguém ouviu a sua ideia, as suas questões, e às vezes até sai dali pensando diferente, né? Às vezes sai para tipo, realmente, talvez seja por aqui, porque eu tenho que tentar entender por que que ele entende daquela maneira. E isso demanda essa presença, essa curiosidade, esse olhar, estar num grupo com um grupo flexível, enquanto o meu colega está abrindo uma dinâmica, eu tenho que estar olhando o grupo, eu não posso estar aqui pensando: meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Não, você tem que estar ali olhando que o fulaninho está prestando atenção, o outro está mexendo no celular. Oh, peraí, olha, vamos pegar mais atenção aqui. Vocês entenderam o que o Marco falou aqui do lado? Então, você tem que participar genuinamente. Você tem que estar presente naquele espaço. E ali dialogar também e auxiliar o teu colega. E não ir contra o que ele está fazendo, também no sentido de um vai para um lado, vai para o outro. Teve dois estagiários meus que, quando eles estavam fazendo o grupo, um dizia: não, vamos fazer isso, e o outro dizia: não, mas isso não dá tempo, vamos fazer tal coisa. E começava a brigar entre eles. E aí o grupo se compartilhava, porque ia para um lado e para o outro, os dois facilitadores brigando. Isso não é uma boa demonstração. Uma coisa é mostrar dissenso sobre um tema. Outra coisa é eu conduzir junto o grupo. Eu não posso conduzir de maneira separada ou conduzir sozinho, esquecendo o meu facilitador. E aí são pontos que a gente pode discutir depois em processo de supervisão, né? Quando vocês estiverem fazendo o grupo, as dificuldades que vocês vão tendo com cada colega e o momento de você colocar: ei, quando se fala isso, você quer, vamos conversar sobre isso para a gente não acontecer isso de novo? Porque eu me senti que eu fui cortado ali. Não pode me cortar. Não pode ir para um lado para o outro. A gente tem que negociar antes o caminho que a gente vai seguir, não lá no meio. Às vezes a gente negocia lá, mas de uma maneira respeitosa, no sentido de que a gente caminhou para um lado e eu achei que não está funcionando bem. Aí eu converso com meu colega: que tal a gente caminhar por aqui, porque nesse caminho eu estou falando. Aí a gente pensa: bom, então vamos provar. Aí a gente aceita e vai junto. Ah, não, mas eu ainda acho que tenho esse argumento para seguir esse lugar. Ah, então vamos seguir por aqui primeiro e vamos ver para onde dá. Então é preciso fazer esse improviso e essa dança como facilitadores do grupo. Entender que você, como facilitador, é um criador de contextos colaborativos, dialógicos, de conversa,
e que você está ali co-construindo com o seu colega, e algumas coisas estão pré-prontas, outras coisas co-construir durante o processo. Então, eu, quando fazia grupo com o Alan Brons, que é o outro autor dessa metodologia, que hoje não está participando mais dos cursos, e agora é o Davi que está participando, ele colocava, a gente se olhava e já seguia, porque depois de um tempo, você já, só de dar uma olhada um para o outro, você já sabe os caminhos, já sabe o que o outro está pensando e vai dialogando. Mas isso você aprende com o tempo, na medida que várias vezes você vai fazendo situações e aprendendo, e você vai desenvolvendo esse caminho na facilitação. Bom, então, retomando, diálogo reflexivo, diálogo interno. Eu preciso prestar mais atenção no diálogo interno. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão tendo diálogos internos. Quais são esses diálogos? Vocês estão refletindo o quê? Nossa, isso que o Adriano falou não tem nada a ver. Ah, não, isso é complicado, não vou nem conseguir fazer nada disso. Bom, que legal, isso faz sentido com o que eu li ontem, porque eu estava lendo sobre o Paulo Freire, constitucionismo, e é bem isso que eles falam. Então, quais são os diálogos internos que vocês estão tendo? Prestem atenção, é aquela voz que fica ali conversando, quase que no filme Divertidamente, como é que é isso para vocês? Segundo ponto, essa curiosidade genuína, essa entrada de estar ali, né, a partir do que a gente chama de presença radical. Isso é importante, como ponto. E o outro ponto é o caráter reflexivo, que é como produzir reflexão através da escuta, de como eu escuto o outro. E esse exercício de vocês pensarem melhor como vocês estão escutando. Aí, um bom exercício quando vocês estiverem conversando, saiam daqui hoje, vão conversar com algum amigo. E faça um diálogo entre eles, você com outro colega aqui da assessoria e tal. Converse com eles e faça um exercício de como eu estou prestando atenção. Enquanto o outro fala, observe a si mesmo. Você prestou atenção? Ou você rapidamente quis responder o que ele colocou? Vocês estavam conversando algo polêmico? Você já queria responder antes? E ele estava te ouvindo, ou ela? Como é que ela estava te ouvindo? Quais eram as expressões dela no rosto, na cara, na maneira de olhar? Faça exercício para vocês prestarem atenção, porque essas são ferramentas necessárias para a produção desse processo reflexivo e para a gente se autoanalisar e observar como que a gente está fazendo. E o outro aspecto que eu falei antes era a questão de trabalhar se você também sobre as suas próprias questões de gênero, sua maneira de perguntar, sobre o que você vivenciou, porque você vai usar-se também ali em momentos situacionais para poder fazer as boas perguntas reflexivas. E, por fim, tudo isso gira na ideia das perguntas reflexivas, de como fazer essas perguntas reflexivas para que a gente tenha um contexto reflexivo, crítico, dialógico e colaborativo, que é a ideia, né, do grupo de reflexão de gênero. Essa metodologia ela pode ser usada para trabalhar gênero, para trabalhar com homens autores de violência, para trabalhar mulheres, para trabalhar adolescentes, para adaptar temas como luto, ou temas como uso de álcool e drogas. A metodologia está aberta para várias possibilidades. Aqui nos interessa efetivamente o trabalho com homens autores de violência, e ela vai caminhar com dois grandes temas, que é a masculinidade, a violência, e outros temas relacionados dentro do processo de subjetivação masculina, que é o que a gente vem conversando antes também nos nossos encontros anteriores. Então, esse processo de escuta, ele é muito interessante, e tem uma fala do Tom Anderson que eu acho bacana, que ele fala sobre isso, né? Então, ele fala de diálogo interno, ele fala de contexto, ele fala de processos reflexivos, de escuta, de perguntas reflexivas. E para ele, a reflexão é algo, aliás, para ele, na explicação norueguesa do que é reflexão, o reflection, ele fala que é algo ouvido e internalizado, pensado antes de uma resposta ser dada. Então, isso eu acho que é uma boa forma de a gente entender o conceito de reflexão. Ouvir, internalizar, pensar e depois responder. E normalmente a gente mal ouve e já responde. A gente já está ali pensando na resposta. Então, esse é um exercício que é preciso fazer, porque muitas vezes os temas são polêmicos, os homens querem falar, muitos querem falar, e a gente precisa organizar isso. É interessante que uma fala aqui dele que eu queria citar para vocês, que eu acho legal para a gente poder pensar isso, ele diz assim: o que eu falo e faço determinará nessa pessoa a abertura ou fechamento para a conversa. Quando, quando eu observo, na realidade, estou observando o meu observar. Tomamos ambos uma postura de observação. Eu observo se existem sinais de que me tornei incomum demais. Observando suas respostas ao meu observar, posso indiretamente tornar-me um observador do meu próprio observar.
Ele me observa para definir quem sou eu, com o objetivo de avaliar o quanto se atreverá a envolver-se na conversa, preservando sua integridade. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, do livro Processos Reflexivos, ele quer dizer que, na medida em que você. Com tipo de conversa gera abertura, que tipo de conversa gera fechamento? Quando gera abertura, o que acontece nessa conversa que ela gera abertura? Quando gera fechamento, o que ela acontece que ela gera fechamento? O que faz com que a pessoa queira preservar? Um dos pontos é a pessoa está querendo preservar a sua integridade, ela não está se sentindo que ela pode colocar o pensamento dela. E aí que está o ponto importante, né, de a gente observar os sinais e observar quando a gente acaba fazendo uma observação em comum demais, para que a gente faça algo comum ao outro primeiro e depois ir abrindo para o comum. E por isso a ideia dessa conexão com o cotidiano. Ele também se pergunta algo no sentido de até que ponto eu serei responsável por abrir meus sentidos e ser assim perturbado por aquilo que me sensibiliza. Então, o que me sensibiliza no grupo? Isso é um processo de diálogo interno. É mais plausível que eu seja responsável por minhas descrições e pelo significado que eu dou a ela. E aí está o ponto. Como é que eu descrevo essa prática? Como é que eu descrevo essa experiência? Por que eu descrevo de forma diferente que o outro? E como é essa diferença? E aí a gente vai vendo esse elemento da linguagem. A conversa que estou tendo com uma pessoa, ela é suficientemente lenta para que ela e eu tenhamos o tempo necessário para observar nossas falas internas? E também outra pergunta que você pode fazer é, depois de um tempo com o grupo, de tudo que eu ouvi ele falar, o que mais me desperta interesse? A pausa antes de escutar poderia ser usada como autoindagação. O que eu disse foi adequadamente incomum ou demasiadamente incomum? Então, para a gente pensar esse tom da reflexão. Qual abertura devo relacionar minhas perguntas? Isso também é uma boa pergunta que ele faz, né? Como que eu gero abertura? E isso vai depender muito do jeito que eu pergunto, da maneira que eu pergunto para o outro, para que eu entender aonde vai chegar isso, né? Então, por isso a nossa posição de escuta, ela é muito importante. E é só a partir dessa posição de escuta que eu observo o meu diálogo interno efetivamente. Senão eu não vou observar ali, né? E nesse sentido, a gente vai então classificar ou colocar um conceito que vai estar lá na apostila do Knowles para grupo reflexivo. E o que seria um grupo reflexivo nesse entendimento? Como todo esse ponto. Aí eu vou colocar aqui para vocês algumas definições do que seria um grupo reflexivo, especialmente a partir de umas capacitações que a gente fez em 2015, e uma que organizou um pouco essa ideia foi a Irene, uma colega que participava aqui do NOS. Então, o entendimento que a gente colocou ali, que o grupo é um espaço de convívio onde se deve valorizar a diversidade através do exercício do diálogo. Então, importante, diversidade de ideias, opiniões, possibilidades e subjetivações, e de diálogo. Diálogo é muito importante. É um espaço de problematização e questionamento que pode promover uma imersão crítica de novos olhares sobre o cotidiano de seus participantes. Então, é um espaço de problematização e questionamento. Então, é um lugar que a gente vai problematizar, questionar, colocar ideias diferentes, criticar, que pode promover uma imersão crítica de novos olhares, essa é a ideia, novos olhares sobre o cotidiano em seus participantes. É um espaço de produção individual, mas também coletiva de conhecimento. A gente gira em torno desse micro e macro, relacional e macro, porque eu vou estar também trabalhando em cima do que eu penso, mas do que traz a sociedade como um todo e como isso influencia o meu micro e o meu pensamento. É um espaço de valorização da cidadania quando desvela a importância que cada um dos participantes do grupo possui na construção de saberes ancorados no contexto social do qual fazem parte. Então, é um espaço de valorização da cidadania, quando desvela a importância que cada um dos participantes do grupo possui na construção de saberes ancorados no contexto social do que fazem parte. Isso já aqui dá um tom bem paulo-freiriano, no sentido de dizer, o meu conhecimento também é válido.
ele também faz parte do cotidiano, também faz parte de uma construção de sentidos e significados. E como ele se conecta com outros conhecimentos, como ele desconecta de outros conhecimentos, como eu trabalho no sentido comum entre nós para que a gente possa viver em sociedade. Não posso dizer, eu acho que é assim, porque eu preciso entrar em um acordo coletivo com os colegas, com parceiros. Então, ali a gente vai pensar, peraí, você acha assim, mas qual é o acordo coletivo que nós temos sobre isso? Qual é o ponto nodal entre nós, o ponto de convergência e de dissonância entre nós? Vamos conversar sobre isso, vamos organizar isso, vamos colocar no quadro, escrever sobre isso. Então, passa a ser uma discussão, uma reflexão crítica. Claro que quando eu falo assim, parece que cada grupo vai ser assim complexo, com várias coisas, mas não é sempre. Às vezes a gente está trabalhando um tema tão comum e simples, mas a gente está mostrando quanto na construção social e na base ele não é tão comum e simples assim. Mas a gente está partindo do cotidiano, a gente está partindo da ideia não acadêmica, intelectual sobre as coisas, mas do dia a dia. Então a gente pode partir, às vezes, em toda uma conversa, a partir de uma pergunta, a partir de uma pergunta muito simples, muito direta. E a partir dali a gente poder mover as questões, né? E o manejo dessa eleição. E para isso eu preciso estimular a conversa. E às vezes o grupo conversa bastante, e aí eu preciso organizar para que haja respeito e ordem dessa conversa. E às vezes ele vai falar pouco e eu preciso criar estratégias. Por exemplo, se ele fala menos, a gente coloca primeiro em duplas, depois em trios, e depois fala que os trios e duplas falem sobre o que eles conversaram para o grupo maior, e a gente vai abrindo uma discussão de uma plenária maior, como campo de possibilidades. Para isso, vai ter, às vezes, confusão, porque às vezes um quer falar, outro quer falar, outro fala ao mesmo tempo, tu pode respeitar. Então, no início, a gente vai fazer acordos de convivência, que é o que eu vou falar depois do intervalo. E a gente pensar como produzir, primeiro, acordos e normas de convívio entre o grupo e respeitá-las. Mas, ao mesmo tempo, uma construção democrática, em que a gente vai junto fazer essa regra, e junto seguir ela, e junto revisar ela, se for necessário. Por isso, também é um espaço bastante democrático. E é muito interessante, porque às vezes eles levam isso para casa. Eles começam a pensar, poxa, por que eu não fiz isso quando eu fui discutir com minha mulher, com meus filhos, ou uma forma de dialogar o convívio em casa, né? Esse convívio social e grupal. Então, e aí tem um trabalho de fundamentação de grupo, tem um trabalho de fundamentação base, mas que não é nada complexo. Na medida que você vai aprendendo e fazendo e testando, você vai fazendo e cada grupo é diferente. Cada grupo é diferente, e cada grupo tem pessoas diferentes. Às vezes você vai observar e você tem que cuidar, porque tem grupo que vai ter um que vai falar mais, outro vai falar menos, e você precisa cuidar desse equilíbrio, que é um pouco um, depois o outro, e que a gente possa circular entre esses lugares e não deixar que um tome a sessão o tempo todo. Então, às vezes, no pós-sessão, eu vou conversar com o meu colega facilitador e dizer como que a gente faz para a gente jogar mais a palavra para outras pessoas e não ficar só com fulano que está falando o tempo todo. Como é que a gente explica para ele que tem um tempo de fala, para equilibrar, porque tem a ver com. E só isso já é o grupo, porque isso já é convívio social, isso já é produção de consciência e de senso, isso já. E às vezes a gente pode perguntar para o próprio grupo: gente, eu tenho notado que a gente precisa circular um pouco mais a fala, o que vocês acham? Como que a gente pode melhorar isso? Que regras novas ou acordos a gente pode fazer para a gente colocar? Ah, eu acho que a gente pode falar no máximo 1 minuto. O que vocês acham? Vocês concordam? Ah, eu também acho. Aí o outro vai levantar a mão e dizer: não, não, 1 minuto é muito pouco, eu acho muito complicado, a gente pode resolver isso espontaneamente. Não precisa ser tão direto. Ah, bom, pode ser, mas como é que a gente regula isso? Bom, a gente tem que ter bom senso. Então, vamos cuidar juntos? Alguém levanta a mão se passar, ou a gente colocar? Ou será que eu como passador, posso sinalizar para vocês como a gente está passando demais, quando a gente fica muito emocionado, a gente quer falar mais? E ali a gente vai junto com eles, fazendo um trabalho comunicacional e dialógico. E é isso que importa, porque é isso que amanhã vai fazer diferença na hora de ele não exercer violência. E é disso que a gente fala quando a gente vai perceber que muitos desses acordos são generificados. E muitas vezes a gente naturaliza como homem que a gente pode ou deve fazer de tal maneira e não deve fazer de outra. E que a gente não deve fazer acordo com ninguém. Mas quando eles veem que eles podem fazer isso com outros homens, eles criam um laboratório de práticas em que eles passam a fazer depois fora. Né? E esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente pegar. Porque às vezes a gente fica preocupado em passar conteúdo, em explicar, em entender 527 teorias sobre ciúme. Não é isso que a gente precisa fazer. A gente não está ali para dar aula. A gente está ali para fazer um contexto de conversação em que mova o cotidiano deles e saia possibilidades éticas, cuidadosas, respeitosas, não violentas, ou que a própria subjetivação do masculino se apresente em sua pluralidade e não numa versão única de sujeito que muitas vezes está causando efeitos complicados para as pessoas que estão ao redor e que gera aí todo um tema em cima disso, né?
Então, esse é um ponto importante para a gente pensar na primeira parte, né? Volto a dizer, é essencial que vocês leiam o material. Esse material ele é simples, é menos de 60 páginas, com letras grandes, não dá para ler no virtual, dá para imprimir, é, explica bem tudo que a gente já falou da parte de gênero, a parte das metodologia, da base sistêmica, da base construcionista, e depois explica a parte teórica e ainda dá várias indicações de outras leituras. Além disso, recomendo a leitura dos Processos Reflexivos, que é um livro que você pode comprar da editora Knowles, e também o trabalho de praticando a terapia como construção social, que apesar de ser voltado para a terapia, tem muitas técnicas que são recursos conversacionais, digamos assim, que são úteis para o nosso trabalho, que vai ser lançado pelo Knowles agora em abril. Então fiquem de olho também lá no Instagram do Knowles e no site do Knowles, que é um livro precioso e de extrema utilidade para esse trabalho, para vocês. Inclusive, eu apresentei sobre esse livro, sobre essas práticas recentemente em Estocolmo, que eu estou agora em Barcelona, mas estive em Estocolmo, e eles gostaram bastante, acharam muito interessante a prática. Se vocês têm noção de onde circula e de vários locais esse trabalho e esse conhecimento que está sendo passado para vocês. Para vocês valorizarem isso e olharem lá. Não faz sentido se vocês não lerem, porque senão fica muito mais superficial essas ideias que eu estou falando. Mas quando você lê isso depois ou antes de ter me escutado, vocês vão ver que vai fazer muito mais sentido e vai dar elemento para a prática. Se vocês só tiverem aula comigo e não forem lá fazer a leitura, na hora de fazer o grupo vai dar medo, vai dar erro, vai dar seio, e vocês não vão entrar no lugar reflexivo. Se vocês lerem, se vocês trazerem as dúvidas aqui, a gente vai fazer uma prática para testar e ver como funciona, e vai ser no acerto no erro, nas possibilidades, assim, é para isso mesmo que tem a prática, e depois a gente pode ter os momentos de pensar futuramente suas supervisões, questões na prática, né, de como vocês vão estar fazendo e botando em ação essa metodologia. E recomendo muito também que vocês não deixem de ler o livro que eu acho que eu mandei também, do mapeamento nacional do trabalho com atores de violência, num livro que tem recomendações e orientações técnicas do tipo de trabalho, e muitas dessas questões que o Nous coloca estão lá sobrepostas também no caráter amplo de qualquer outra metodologia que você participe, mas que deve manter essa questão dessa leitura de gênero, dessa questão reflexiva, das metodologias ativas. Dá para se entender aqui que a metodologia de forma do grupo como uma construção social, ela é uma das metodologias ativas possíveis, né? Que também deriva já desde antes da própria proposta do Paulo Freire também, mas das propostas construcionistas e das propostas contemporâneas que a gente tem nesse aspecto psicoeducativo. Há também um livro ali que eu recomendo do Instituto Nous, chama Grupo como Construção Social, uma leitura muito interessante, Emerson Racera e Marisa Japur. É um livro muito interessante, é uma reedição, na realidade, que o Nous fez, que já antes foi da editora Vetor, e trabalha muito dessa ideia que eu estou falando, desse entendimento de grupo. É importante que vocês entrem estudando o grupo, entendendo que um grupo não é só juntar 10 homens e fazer eles conversarem. O grupo tem um jeito de lidar, o grupo tem um jeito de movimentar, o grupo tem uma cibernética, tem pessoas que se destacam mais, destacam menos, e que vão fazendo um giro conectado e que vão dando uma forma e uma massa constituinte de um grupo. E cada grupo vai ser diferente. Cada grupo vai ser desafiador e às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, e isso a gente precisa entender. Então, é preciso um pouco dessa preparação. Eu não preciso ser expert em grupos, mas se eu estudar um pouco desse material do construcionismo e do material, eu já vou ter ferramentas para entender um grupo para além de uma reunião de pessoas. E esse também é outro grande problema. Muita gente que faz o grupo de homens só reúne homens e daí não sabe o que fazer com aquilo, porque eles vão falando, vão saindo, vai saindo do prumo, vão saindo coisas complicadas, você não reage e não sabe como reagir, fica com receio, ou fica nervoso, ou vai para casa com culpa, por que eu não falei aquilo naquela hora, como é que eu lido, parece que ninguém está mudando, e aí a gente vai, tudo bem, passou, já disse o que eu tinha que dizer, passa para o próximo grupo. É isso que eu não quero que vocês façam. Então, aqui a ideia é produzir essas ferramentas para que a gente possa fazer diferente. A gente possa trabalhar uma metodologia tão reconhecida como a do Knowles, em termos nacionais e internacionais, latino-americanos e fora, né? Mas precisa se estudar essa metodologia. Bom, eu paro aqui para a gente fazer um intervalo de 10 minutos e voltamos para a nossa segunda parte, mais voltada para essa formação do conjunto de sessões do grupo, temário, acordo de convivência e outros aspectos. Ok? Um abraço. Até daqui a pouco.
Pessoal, então estamos de volta, vamos fazer a nossa segunda parte do nosso encontro. Eu vou trabalhar agora alguns outros pontos da continuidade da metodologia, e aí eu vou deixar nossos minutos finais para vocês fazerem perguntas. E aí eu espero que vocês tenham tido diálogos internos aí nessa primeira parte do encontro e no intervalo, para que a gente possa tirar. Lembre-se que é bem importante tirar algumas dúvidas agora, porque depois a gente vai fazer uma prática direta, e aí já é um outro nível de dúvidas e questões e tirar essas dúvidas agora são essenciais, de situações e questões, para que vocês possam desenvolver, de fato, essa metodologia em breve aí em cada local que vocês estão, eh, em cada cidade, etc., né? Bom, então, retomando, nós falamos desse olhar da preocupação com a reflexão e com a postura reflexiva, com a questão da escuta, de escutar as pessoas, efetivamente, de ser escutados, uma escuta interna também, do diálogo interno. Nós falamos da curiosidade genuína e da presença radical desse lugar, de estar ali presente. E nós falamos da formação do grupo e o grupo como uma construção social. Justamente pelo grupo ser uma construção social, que a gente precisa delinear algumas formas de desenvolvimento desse grupo, né? Como que ele vai criar-se como um grupo, como que a gente vai se entender como um grupo. Esse é um ponto muito importante, porque a gente, quando começa a fazer um grupo, a gente entra no grupo, a gente não sabe quem são essas pessoas, mas aí quando a gente começa a conversar, é que nem quando acontece lá em situações de reality shows, né, que as pessoas no começo é só alegria, depois elas começam a se observar, dizer, a dar tons e personagens para cada um, esse fala mais, esse fala menos, esse conversa, e isso vai acontecer no grupo também. Depois de umas 3 ou 4 sessões, as pessoas começam a conhecer, então elas começam a implicar-se, começam a gostar-se mais uma das outras, começam a observar características, e esse movimento, ele é importante que ele é justamente como ele vai construindo essa formação grupal. Para que o grupo se sinta como grupo, que no início eles ainda sentem como pessoas ali pressionadas e entendendo, assustadas no início de como vai ser esse encontro, a gente precisa começar com dinâmicas de participação inicial e de aquecimento no grupo. Então, é interessante que a gente comece explicando por que que a gente está ali, qual é a ideia do grupo, qual é o objetivo, qual é o número de encontros que a gente vai ter, e que a gente possa, a partir daí, dizer, vamos nos conhecer, e vamos fazer alguma dinâmica inicial de conhecer-se, que não seja só falar, oi, eu sou Mário, eu sou Eduardo. Então, às vezes a gente fala sobre, faz eles conversarem em duplas, e a partir disso eles falam de um personagem que eles se identificam, ou de uma imagem que identificam eles possam contar um para o outro quem eles são, e que a gente também possa contar quem nós somos. Essas dinâmicas iniciais de apresentação, existem várias dinâmicas de grupo que vocês podem utilizar, que é interessante para esse início da formação do grupo. Depois desse início de formação de grupo, às vezes esse início já pode tomar uma sessão inteira no início, ou ela vai tomar uma parte da primeira sessão, e aí a gente vai seguir para a segunda etapa, que é o acordo de convivência. E o acordo de convivência são condutas e posicionamentos éticos dentro do grupo, e como a gente vai sentir como grupo e respeitar coletivamente. Nesse acordo, a gente desenha, escreve ele numa flip chart ou no quadro, e ele fica lá escrito que nas próximas sessões a gente lembre, olhe, retome ele, e se houver outras agregações que a gente queira fazer, a gente possa fazer, parar o grupo de novo e agregar mais coisas, ou se tem coisas que a gente colocou ali que não estão sendo cumpridas, a gente possa também reavaliar democraticamente, e qualquer membro ou a gente mesmo pode levantar e dizer, não está funcionando isso, vamos conversar sobre esse ponto? Em sessões. Uma das sessões, que pode ser a primeira ou a segunda, a gente vai desenvolver esse acordo de convivência. E o acordo de convivência ele pode acontecer de diferentes maneiras. Vai ser a criatividade de vocês de como desenvolver. A grande questão é juntar ideias, num brainstorm de ideias, numa chuva de ideias, de como essas pessoas, que tipo de acordo a gente pode fazer. Então, a gente pode ter alguns estratégicos nossos que nós conhecemos, que são importantes para o desenvolvimento do grupo, mas eles vão apresentar muitos outros. Então, uma das dinâmicas que eu dou de exemplo é, às vezes, quando não tem ninguém que não sabe escrever, porque você tem que se ligar com essas coisas também, né, da questão da alfabetização e tudo mais, quando tem todo mundo que sabe escrever, a gente escreve num papelzinho, num acordo, e coloca numa caixinha. E depois, da metade em diante, o conversador vai tirando aquelas ideias e vai discutindo com o grupo para ver se faz sentido coletivamente. E ali pode ter, isso é uma possibilidade, mas tem várias outras. A gente pode escrever direto no quadro, isso vai fazendo as pessoas falarem, de repente o grupo é bem falante, e cada um já vai falando, e não há problema. Então,
alguns exemplos de acordos que saem ali. Há alguns grupos internacionais que já têm uma lista posta de acordo, que eles chamam mandatos do grupo, mandados do grupo. A nossa ideia é que a gente até tem algumas, mas que todas sejam discutidas entre eles para fazer sentido para eles. Então, uma das coisas comuns que a gente coloca, por exemplo, é falar em primeira pessoa. É justamente para não colocar nessa terceira pessoa no lugar do outro, para colocar implicação subjetiva. Mas tem outros mais comuns, tipo não chegar atrasado, ou chegar no máximo 10 minutos atrasado, você não vai ficar no grupo, justificar se vai sair, respeitar o lugar de fala quando um está falando, levantar a mão para no momento de falar, não chegar, não ir bêbado para lá, pode ser uma questão também, né, e sóbrio, né, para o encontro, que todo mundo faça um esforço de participar, efetivamente, não fique só em silêncio. Mas todas algumas a gente já pensa estrategicamente e é nós mesmos que podemos colocar naquela caixinha, mas aí abrir para eles para ver se faz sentido para eles. Mas precisa discutir. A grande questão do acordo de convivência, às vezes as pessoas acham enfadonho, monótono fazer esse trabalho, porque parece que a democracia já está dada, né? Ou a democracia cansa, porque você precisa ouvir o outro, você precisa ouvir o argumento. Teve sessões que a gente falou, não, a gente pode ter 10 minutos de tolerância de entrada. E aí alguém falou, não, eu não consigo. A gente vem no trabalho, tem um trânsito, a gente está aqui no meio do Rio de Janeiro, não é possível. E teve outros grupos que falaram, não, tem que ser mesmo, tem que ser 5 minutos. Então, vai ter muita variação. E um grupo vai funcionar do jeito, outro grupo vai fazer do outro. Mas eles precisam se sentir implicados na demanda. E a demanda deles também está posta. E é importante que nos acordos de convívio, o constitucionalismo fala muito do que o óbvio não é tão óbvio. A gente tem que tirar a ideia do óbvio, porque às vezes é óbvio para a gente e não é para o outro. Mas tirar a ideia da obviedade é colocar ali e dizer, vocês concordam com isso? Porque às vezes já está ali numa dinâmica social implícita. Que, por exemplo, eu vou chegar na sala e vou sentar numa cadeira. E isso que é meio óbvio para a gente já, né? Mas às vezes esses óbvios enganam, porque a gente acaba naturalizando situações e questões que não é bem a ideia dentro do grupo. Então, pensar sobre o que não é tão óbvio assim, ou até discutir coletivamente algumas dinâmicas que parecem já dadas, mas que na hora que a gente discute, a gente percebe que tem matizes e que tem coisas que influenciam diretamente no grupo. Então, essa ideia de fazer acordos. Os acordos normalmente são acordos éticos, acordos voltados para essa questão do convívio, né? E vão surgir de várias coisas. A partir dali, a gente delineia já essas regras do grupo e a gente se sente parte do grupo e tem noção do funcionamento do contrato. É muito legal porque muitas vezes a gente, quando tem um casamento, uma relação, um namoro, a gente já dá por sentado, por de fato, né? Algumas coisas que poderiam ser discutidas antecipadamente com a nossa parceira, nossa parceira, né? Às vezes esse exemplo do acordo de convivência faz a gente pensar sobre que acordos nós estamos fazendo nas nossas relações, que está sendo dado já e o que não está, e às vezes dá confusão, porque eu estou pensando do jeito e a outra pessoa está pensando do outro, porque nós temos backgrounds, contextos diferentes, nós temos assim estamos vindo de lugares diferentes. Claro, quando coloco 10 homens ali, cada um tem uma história, cada um uma questão. E aí essa parte do código de convivência é uma coisa muito comunicacional, é uma coisa muito de formação do grupo. E às vezes as pessoas não estão com paciência, as pessoas querem ir lá e dar um tema. E isso é essencial, é tão importante que você, quando termina, você vê que consolida uma continuidade do grupo. Consolida você poder, na segunda, terceira sessão, falar de um determinado acordo de regra, porque foi acordado entre o grupo, não foi algo que você mandou. E também cuida na relação de poder, porque um dos grandes pontos do nosso trabalho aqui é refletir sobre as relações de poder e como essas relações de poder trazem questões, violências, processos de subjetivação ou até diferenciações de gênero. E isso fica mais explícito quando a gente fala de acordo de convivência. Então, ele é muito interessante esse trabalho, que às vezes a gente pula ou a gente faz de uma maneira muito rápida, e quando a gente faz de uma maneira dialogada, e as pessoas têm que argumentar por que falar em primeira pessoa, ou por que chegar atrasado, por que não chegar atrasado, por que não pode ter 3 faltas, por que tem que esperar a fala do outro, faz você trazer os limites sociais, as questões do convívio social, o lugar ético, o cuidado com o outro, e que são pontos nodais para a gente pensar o trabalho do processo da violência e também o lugar do homem na sociedade, o lugar da mulher na sociedade, como a gente se porta, como a gente coloca, como a gente compete, todas essas questões. Então, acaba sendo um encontro muito frutífero se você souber bem conduzir na prática e não só abrir a caixinha e dizer, esse aqui tá velho, vocês acham legal, esse aqui, então tá bom, próximo. Argumentar. Argumentar o que é ser interessante.
quem concorda, quem não concorda, e isso vai gerando uma discussão contínua, e o nosso cuidado é que não também vira uma discussão complexa, que não sai do lugar, mas que a gente vai conduzindo essa conversa, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente faz é a decisão sobre os temas a serem trabalhados. É um outro encontro que pode ser numa dinâmica parecida, de caixinha, ou de possibilidades, ou discussões em pequeno grupo, que as pessoas vão dizer por que, que elas estão ali e o que, que elas querem discutir. Já que eu estou aqui, eu quero discutir sobre a Lei Maria da Penha. Já que eu estou aqui, eu quero discutir sobre ciúmes. Eu sou muito ciumento, não aguento, quero bater, nossa, fico muito nervoso. Ah, eu quero discutir sobre emoções, eu quero discutir sobre habilidades sociais nas relações, porque eu não consigo falar com a minha mulher direito. Então, essas ideias que vão saindo deles, a gente transforma em temas. E aí é um outro encontro. Esse encontro, muitas vezes, a gente vai colocando as ideias no quadro e depois vai juntando, porque às vezes um fala A, outro fala B, outro fala C, mas o A, B e o C dá um outro nome, e essa coisa de a gente dar outro nome e juntar alguns dos interesses é o trabalho do facilitador, de que a gente vai juntando. E quando a gente faz isso, a pessoa se sente implicada, porque vem outro dia e ela vai discutir o tema que ela escolheu, que ela deu o matiz, que ela pensou junto, entende? E isso faz toda a diferença em termos democráticos e produção da cidadania, como a gente estava falando anteriormente. Então, esse é um processo muito bacana, mas que é importante ser feito nessas etapas. Aí vocês decidiram, de 12 sessões, decidiram 9 encontros e um encerramento, digamos assim, já dentro dessas questões. Mas chegou lá no terceiro encontro, a gente gostou tanto de discutir sobre emoções e que nos esgotou. A gente pode chegar no final da sessão e dizer, pessoal, vocês viram que temos muito material aqui ainda, está sendo muito frutífero. Vamos continuar esse tema na próxima sessão? E se a maioria achar interessante, a gente continua aquele tema na próxima sessão. Ou talvez a gente chegue lá e veja, agora que a gente seguiu aqui, a gente achou um outro tema que quer colocar, vamos trocar, vamos tirar uma sessão e botar outro tema, tudo bem, entende? Não precisa ser algo fixo. A grande questão da metodologia do Knowles é que ela não é um protocolo fixo. E vários grupos de homens têm protocolos fixos, não há um problema, porque você já tem um protocolo fixo, você já tem uma dinâmica, você tem um formato, é possível também. Mas a ideia do Knowles não é protocolo fixo. Amanhã vocês podem até trabalhar dizendo que vocês estão se inspirando na metodologia do Knowles, no aspecto do caráter reflexivo, mas vocês querem ter um protocolo fixo, tudo bem? Então, não é 100% a metodologia do Knowles, mas vocês estão se inspirando na metodologia do Knowles para o caráter reflexivo, para a produção da conversa. Então, tem vários níveis de vocês poderem aderir à metodologia do Knowles. Né? Mas se for aderir integralmente, o grupo é uma construção social constante. E aí a gente vai escolher com eles os temas e pode variar de um grupo para outro. E a partir disso, nós temos que, nos bastidores, nos organizar e procurar disparadores de conversa para cada sessão, porque elas vão mudando. Então, na prática, depois de um tempo, eu já tenho um conjunto de materiais, um saco de ideias, né? Para ciúme, outro para Lei Maria da Penha, outro para saúde do homem, porque ainda assim os temas se repetem. E às vezes, quando a gente vai fazer a dinâmica dos temas, eles não sabem explicar o que eles querem. Então, teve uma vez que a gente colocou nos papeizinhos, eles tinham que colocar no papelzinho o tema que eles achavam discutir. E teve um homem que falou assim: eu quero discutir sobre interesses. O que é discutir sobre interesses? Então, aí no momento você vai perguntar o que você quis dizer, com quem que colocou isso aqui? Ah, as mulheres são interesseiras. Ah, tá. Então vamos dar outro nome para isso? Porque interesse ficou meio aberto. Então, às vezes, fica meio abstrato, fica uma coisa meio aberta. Então, o nosso papel é organizar isso, organizar em termos, em ideias, em formatos que vão para o coletivo e não para o individual. Porque não adianta ser uma coisa que interessa a uma pessoa. Porque, às vezes, um vai dizer, eu quero discutir aquilo, e não faz sentido para nenhum dos outros. E aí aquele tema vai cair. Ou a gente pode dar outro nome, ou chamar ele para discutir outra coisa, ou perguntar para ele qual desses outros temas que a maioria está escolhendo interessa a ele mais, para que ele se implique efetivamente também em trabalhar esse tema. Né? Então, e aí a gente vai produzir em cima desse tema. E aí cada tema vai aparecer a partir de um disparador. Esse disparador pode ser um vídeo, um desenho, uma dinâmica, né? Uma conversa, uma palestra de 15, 20 minutos, que alguém vai, faz a palestra e depois sai, e depois a gente segue sobre o efeito daquele material que foi dado, um TED, que a gente procura um vídeo lá, coloca uma música de sertanejo que fala de amor romântico, e pode ser todo tema de amor romântico, masculinidade. Cuidado, que às vezes cada grupo recebe de um jeito as nossas dinâmicas de disparadoras. Teve um grupo, por exemplo, que a gente colocou as músicas sertanejas para falar sobre amor romântico e sofrência, e como aquilo às vezes parece demais, e como aquilo expressa um lugar de emoções,
e que é um material muito interessante. Para um grupo foi super legal, eles acharam o máximo, discutiram e tudo mais. Para outro grupo, eles falaram, o cara chegou e disse: Eu não vim aqui fazer essas dinâmicas de musiquinha, não. Eu não vim aqui para vender musiquinha, não. E é isso. E cortou a gente de cara. Então a gente teve que discutir por que que aquilo para ele era tão estranho, porque ele se sentiu infantilizado com as músicas, né? Então, é interessante como isso pode ter efeito diferente nas pessoas. Ao mesmo tempo, uma vez a gente colocou para falar sobre ciúmes trechos de telenovelas que a gente pegou no YouTube. Foi super legal um dos grupos, porque a gente ficou com medo no início de dizer, poxa, eles vão dizer o quê? Que novela é coisa de mulher, e daí a gente já é tema para discutir. A gente pensou, não, esse é tema para discutir, já vamos botar aí, já vira o tema. Ou que eles não vão conhecer, não só conheceram, como gostaram, ficaram, lembraram dos personagens e tudo mais, entende? Então, e o que é isso? Quando eu levo um pedaço da novela, uma cena em que eu tenho que discutir como eu recebo aquela cena, o que eu concordo, o que eu discordo, o que eu acho legal daquela cena, eu estou trazendo o cotidiano. Eu estou fazendo o que o Paulo Freire fala de trazer o cotidiano e trazer uma situação concreta e fazer com que eles peguem uma situação concreta. E, ao mesmo tempo, eu não estou falando da situação dele indiretamente, mas ele vai falar da situação dele diretamente. Porque ele vai olhar a cena e vai projetar as ideias dele, vai projetar as possibilidades dele. Essa ideia de trazer o cotidiano e essa ideia de a gente simplificar e trazer para o cotidiano a discussão de gênero. Na academia, a gente discute o gênero como norma, como efeito de um corpo que transforma aquelas pessoas. Esse é todo um negócio intelectual. Na hora de ir para a prática, eu pego a situação concreta e digo: aconteceu isso, essa pessoa se portou desse jeito, essa performance é diferente, por que que ela causa estranheza para mim? Por que que é esquisito para mim? Por que que não é esquisito para o outro? Por que que é esquisito uma mulher? Por que não é esquisito para um homem? Então, ali eu vou para o cotidiano, e é isso que vocês vão fazer: pegar e transformar no cotidiano. E é ali que vocês devem ir para o YouTube, para as redes sociais, para um negócio do Instagram, para um reel do Instagram, em que tem alguém lá falando alguma coisa de masculinidade, ou como deve ser um homem alfa, uma beta, ou que você possa trazer reflexão crítica sobre aquilo. Essa é a ideia, né? E sempre é tua função como citador organizar isso, trazer a discussão, organizar, fazer com que eles falem e sintetizar. Sempre tem que ter a síntese no final. Essa síntese ela pode ser no flip chat, no quadro, peça reflexiva com o teu facilitador, dois, que estão conversando e falando: Olha, como é que foi o encontro para você hoje, Maria? E Maria, olha, Maria, foi muito legal, eu achei que foi empolgante, ou para mim eu fiquei nervoso em alguns momentos. A gente pode fazer uma conversa entre os dois, que eles assistam, que a gente sintetiza os principais pontos daquele encontro. Aí a gente traz conhecimento ali co-construído com eles, conhecimento co-construído com eles, em que eu trago o meu conhecimento também, em que eu vou trazer algumas coisas dessa academia, mas não se restringe a ela, vai estar ali nessa produção, né, do cotidiano. Na proposta do NOS, a gente fala de 10 a 12 encontros semanais, de 1 hora e meia a 2 horas, com uma pré-sessão e uma pós-sessão dos facilitadores refletindo sobre as temáticas e o que vão trabalhar. Não separa, se for 15 dias, às vezes tem uma tarefa entre um encontro e outro para que você possa fazer uma boa conexão. Um homem e uma mulher facilitando, ou ao menos sempre uma dupla, independente do gênero. E dentro dessa proposta do acordo de convivência, escolha dos temas, aí os temas em si, uma sessão de fechamento, e também, no caso do trabalho com homens, sempre uma escolha de um local que tenha segurança, porque às vezes algumas pessoas podem se passar nas suas emoções, nas suas questões, então precisa ter um local, no caso do trabalho com homens atores de violência, em que você tenha a possibilidade de acesso à segurança. Porque a gente já teve casos, por exemplo, de uma pessoa ficar muito agressiva e a gente precisou, de fato, usar. Mas não olhem os homens atores de violência como grandes monstros perigosos. São situações eventuais que podem acontecer. E a gente não pode deixar passar, né? E nunca dar dados pessoais nossos para eles, porque às vezes as pessoas, especialmente quando são mulheres, em que às vezes a gente está justamente trabalhando essa questão do assédio, da conexão, do consentimento, e já teve casos dos homens encontrarem o telefone e começarem, de fato, a assediar diretamente e confundir as coisas, que pode acontecer também. Aí são outros temas que a gente pode pensar mais adiante, né? Então, ali, o encontro agora é vocês, pouco a pouco, aprenderem a fazer essas perguntas, esse jeito de perguntar, dentro dessa posição reflexiva que eu coloquei antes, e dentro desse contexto de um grupo que se desenvolve, que você precisa botar em prática. E está sempre com uma autocrítica. Eu estou refletindo sobre gênero, eu estou refletindo a mim mesmo, o grupo houve movimento, que deixei escapar nesse grupo que eu posso pegar e botar no outro, porque no outro eu posso voltar a discutir. Como eu estou observando o histórico desse grupo, porque
Da primeira sessão para a oitava, o grupo está bem diferente. E às vezes ele está muito mais ativo nessa participação de implicação ou de colocar as ideias efetivamente. E aí, esse é o grande mote, o ponto, de maneira resumida, do que deve ser o grupo. Tenho mais coisas que eu posso dizer, mas eu queria reservar esses 20 minutos finais para a gente trazer algumas perguntas. Então, eu vou pedir para vocês agora que vocês possam fazer algumas perguntas do que disso que eu falei até agora faz sentido para vocês, do que gera uma dúvida que vocês querem uma resposta mais ou algum aprofundamento, que esse seria um momento único para a gente poder fazer isso, porque depois a gente vai fazer a prática direta. E aí o nosso momento de reflexão vai ser mais ao final, da prática em si. Mas dessa parte da metodologia, é importante que vocês perguntem agora e que quem conseguiu ler o material também possa perguntar a partir disso. E quem não conseguiu, por favor, que faça essa leitura até o dia do nosso encontro presencial, novamente prático, ok? Eu mandei o material para a colega Yasmin e pedi que ela enviasse para vocês. Aí eu não sei se quem não recebeu, o que aconteceu, mas é justamente a apostila do NOS, e também está no site do Instituto NOS, também está no site do Margins. Se vocês colocarem, na internet metodologia de grupos reflexivos de gênero, NOS, vai aparecer o PDF, é bem prático de encontrar. Se vocês colocarem no online, metodologia de grupos reflexivos online, Adriano e Alain, vai aparecer o artigo da revista Nova Perspectiva Sistêmica, que é editada pelo Instituto NOS, o artigo da versão online, e, e no site do Margins, no margins.ufsc.br, na parte da aba de livros publicados, tem os livros que eu recomendei, específico para homens atores de violência, que diz respeito a essas recomendações e critérios mínimos, que é uma edição, uma trilogia de 3 livros que a gente colocou com a Academia Judicial de Santa Catarina e o COCEVID, que é as Coordenadorias de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do país, que tem um mapeamento que foi realizado em 2020 e publicado em 2021, e esses critérios e recomendações são capítulo 6. É essencial que vocês leiam esse capítulo 6 para o trabalho. Eu também mandei o link ali para vocês. E agora a gente acabou de lançar ontem em Brasília o Margens, o mapeamento de 2023, em que a gente encontrou 498 grupos no país, e o panorama de como está o grupo no Brasil, mas ainda consolidando essas recomendações e critérios mínimos que são baseados em outros critérios internacionais e que eu tenho apresentado aqui também no sistema europeu e no sistema da América Latina e do Norte América, no caso México. Então, é essencial, esses daqui são leituras muito diretas, mastigadas, e que vão trazer muitos questionamentos e reflexões para vocês, de fato, fazendo grupo. E a grande questão que a gente notou nesse mapeamento é essa dificuldade das pessoas estarem capacitadas, de terem capacitações e colocarem ela em prática, porque senão acaba acontecendo muito no improviso. E aí as pessoas estão passando e estão acontecendo, mas muitos dos objetivos não estão sendo cumpridos, né? Então, aqui nós estamos dando ferramentas concretas para vocês que precisam ser colocadas em prática. Bom, temos uma pergunta aqui, e eu vou passar aqui então para vocês, para a gente conversar. E se vocês tiverem outra, pode também levantar a mãozinha e falar diretamente em áudio, que pode ser mais interessante. Quem não quiser, pode escrever, tá? Uma dúvida com relação ao disparador. Se eu for utilizar um vídeo, imagem, como exemplificou, devo controlar o uso desses disparadores principais em cada encontro, correto? Como assim controlar? Me explique o que você quer dizer com isso. Porque é necessário tempo para gerar a reflexão. Então, eu imagino que não devamos utilizar muitos disparadores principais. Tem alguma recomendação de quantidade máxima? Ou o facilitador deve ir construindo isso a partir da necessidade que surgir? Peço desculpas se já falou sobre isso, estou precisando sair do... Ok, na realidade, não, eu falei e não falei, né? Mas acho que é uma pergunta pertinente. O disparador que a gente vai fazer, ele é o disparador, muitas vezes ele é um disparador, né? Não são vários. Então, por exemplo, como eu falei ali, do exemplo do ciúme, a gente usou é, 2 trechos, no caso aqui foi mais de um, né? Mas você pode usar 2 trechos, mas depende do tamanho, às vezes usa só um. Teve um grupo que a gente usou uma cena de novela, uma cena maior, mas teve outro que a gente usou 3 pequenas cenas e foi discutindo elas. Mas depende do tamanho. Você tem que lembrar que um disparador ele não deve passar muito de 15 minutos iniciais, ou máximo meia hora inicial, se você chama alguém para uma palestra, se o grupo for de 1 hora e meia. Mas às vezes os disparadores são 4 perguntas, perguntas abertas, e as pessoas escutam em grupo pequeno,
duas, três pessoas, depois abre para a plenária maior e a gente conversa. Teve um outro momento que a gente usou separador fotos de publicidade de masculinas e femininas que eram com tom erótico, vendendo perfumes, por exemplo, e que tinham situações de violência. Então, a gente colocou essas fotos nas paredes e as pessoas caminhavam entre as paredes e olhavam essas fotos, depois sentavam em grupos, discutiam e depois abriam para a plenária maior para discutir. Então, tem uma série de possibilidades aí de a gente fazer. Não é bom encher disparador. É, é um simples e direto objetivo, né? É que estimule as pessoas. Às vezes, só uma pergunta num grupo é suficiente, porque o grupo fala bastante. Às vezes, o grupo não fala muito e precisa de mais estímulo, né? Um pouco nesse sentido. Mas a gente vai vendo muito de grupo a grupo. Pode falar, Cristiane. Então, bom dia. Meu nome é Cristiane, eu sou aqui de Ilhéus, na Bahia. Eu queria dizer o seguinte: eu me inscrevi para um curso da SDEP que se chamava Como Conversar com os Homens sobre Violência e acabei recebendo o link dessa última aula, né, com o professor Adriano. E aí eu queria dizer assim da minha alegria, porque eu esperava um outro tema, né, e não sabia que entrei no curso que já estava em andamento de grupos reflexivos. E você trouxe uma coisa muito que eu achei muito importante, né? Já que me pretendia fazer o curso de como conversar com os homens, que é valorização dessa cidadania, né? Para que eu não entrasse em qualquer ambiente para conversar sobre violência ou questões de gênero, partindo de uma superioridade de um diálogo, mas de valorizar todas aquelas histórias e vivências, né? Os porquês esses homens agem dessa forma. Então, primeira satisfação, né, de ter entrado num ambiente que eu não estava, mas que me fez, né, realmente muita impressão essa técnica do construir juntos, né? E aí, aproveitando então o ensejo, eu queria perguntar assim, com relação a esses gatilhos, esses disparadores, se eu partir do pressuposto de que, por exemplo, aqui na minha cidade existe uma iniciativa do judiciário para rodas de conversa para homens que são encaminhados pelas varas criminais, né? E eu partindo do pressuposto de que, embora sejam voluntários, eles não queiram protagonizar nenhum tipo de diálogo no sentido assim, eu não quero conversar sobre nada. Qual start seria mais favorável para essa catarse reflexiva, digamos assim? Bom, obrigado pela tua participação, Cristiane. Eu acho que você até pode conseguir ver os vídeos anteriores que estão gravados para você acompanhar um pouco do processo da metodologia, verifica as possibilidades aí com a defensoria. Há uma posição interessante que você me dá a oportunidade de falar aqui é sobre a posição de não saber, que é uma posição também do constitucionalismo e que provavelmente o Davi deve ter falado na aula dele, que a gente entra numa posição mais humilde, tentando conhecer a história do outro, e numa posição mais horizontal, a partir dos preceitos do constitucionalismo social. E isso significa não que você não saiba sobre as coisas, mas é que você não é especialista nos temas. Por exemplo, se eu vou falar sobre depressão, eu não preciso saber um monte de questões de depressão, ou dar aula sobre depressão, ou explicar para o paciente sobre depressão. A posição de não saber tem a ver com o lugar de eu entender, perguntar para ela como ela vivencia aquele processo, como ela dá significado àquela palavra e àquela existência. E a partir dali eu trabalhar, porque aí eu sou especialista na comunicação, eu sou especialista em criar um diálogo colaborativo. E o que eu conheço tecnicamente sobre depressão, ela vai ser mais um conjunto de ideias junto com as ideias do outro, e não uma ideia hierárquica que é superior à do outro. Então, ela ajuda a coordenar e a conectar, mas ela não deve entrar com uma colonização no outro em relação à sua história. Mas ela vai também ser útil, né? Não é uma coisa assim que eu vou jogar fora toda a ciência, mas é a forma que eu vou dialogar sobre, eu vou falar muito mais dos efeitos daquilo no outro. Então, por isso que no caso da Maria da Penha, por exemplo, não é a ideia de eu ir lá e explicar o que é a Lei Maria da Penha para as pessoas, mas eu entender como eles absorvem a Lei Maria da Penha. Então, pode ser que alguém venha e explique coisas principais que envolvem o homem, que às vezes eles não conhecem, que é interessante em termos psicoeducativos, mas depois, dali em diante, o meu trabalho é saber como é que é isso para vocês, como é que vocês vivenciam na prática, como que vocês acham que isso se beneficia, o que vocês não entenderam que a gente possa entender, o que o meu colega entendeu melhor e possa explicar para mim agora, nesse momento, para a gente refletir. E isso valoriza, né, o conhecimento coletivo e o sentido e significado que cada um dá.
E é isso que às vezes a gente quer saber, como aquilo está afetando a minha vida pessoalmente. É por isso que eles falam, essa lei é ruim para mim, mas por que é ruim para você? O que você está fazendo que ela não está encaixando? E você está entendendo da lei. E ali a gente vai partir desses pontos, né? Então, isso faz um outro encontro, aí realmente entra no caráter reflexivo mesmo, né? E de sentidos, e como aquilo é diferente para cada pessoa, assim, como cada um absorve é muito diferente. A lei é bem diferente quando é para uma mulher negra, uma mulher interior, mulher indígena, um homem de classe média. Então, como é que cai para cada um e quais são os limites, possibilidades, questões, sentidos e como isso está operando o meu comportamento, especialmente, né? E o meu lugar de relacional em relação a isso. Em relação a eles falarem ou não, que eu acho que é um pouco essa sua pergunta, né? É muito diferente em cada grupo. É difícil de falar uma receita específica sobre isso, porque são estratégias que é por isso que a ideia é de fazer facilitação com outra pessoa, porque a gente vai conversando junto e adaptando com o grupo. Tem grupo que a gente acha que não vai falar nada e eles falam um monte, porque a gente também parte de uns preconceitos com os homens, eles não querem estar aqui. Mas muitas vezes falaram, olha, eu não quero estar aqui. Eu falei, realmente, se eu fosse você, eu também não queria estar, né? Porque eu acho que deve ser difícil. Mas que tal a gente procurar esse espaço como algo útil para você? Como você acha que esse espaço pode ser útil para mim? Ah, não sei. Se a gente conversar aí, que você que é psicólogo, pode me ajudar, de repente, a me comunicar melhor com a minha mulher. Então, vamos começar por aí? Então, tem formas de a gente ir seduzindo esse lugar em que a gente não questiona e não bate de frente com eles, mas a gente cria uma empatia, uma escuta primeiro, e eles vão, opa, esse cara está me escutando. Então, é muito interessante que muitas vezes eles começam meio silenciosos, de um ou dois falando, e no terceiro encontro falam, nossa, mas está sendo muito legal vir aqui, né? E teve gente até que queria continuar, mas isso vai depender de ti, como facilitador. Vai depender de como você está colocando as coisas. Nós tivemos casos de uma colega que estava fazendo um grupo, e daí o cara colocava argumentos muito machistas, ela não aguentava, ela era muito feminista e batia de frente. Aí ficava uma briga entre os dois, entende? Não é a ideia, entende? Eu posso colocar minhas questões, mas eu digo, olha, quando você fala isso, na minha posição mais feminista, me impacta dessa maneira. Eu queria que você escutasse isso, que você conhecesse essa minha visão. Como é que é para você ouvir isso? Então, aí gera uma conversa. Mas se eu colocar de frente, você está errado, você está certo, você está errado, não vai funcionar, entendeu? Então, mas assim, tem casos e casos. Tem casos de as pessoas realmente entrarem silenciosas, mas tem alguns que falam e o grupo acontece, depois eles falam. Tem grupo que era todo silencioso. Teve um participante no nosso grupo que não falou nada no grupo inteiro. Mas ele estava lá pensando, ele estava com diálogo interno, você via que ele ria no fundo, ele começava. No último encontro, ele falou várias coisas que a gente ficou surpreendido como ele tinha aprendido naquele grupo, entende? Como que ele saiu de lá repensando aquele lugar, ele não falou nada. Então, é, e ao mesmo tempo era interessante, porque a gente foi meio que mostrando que ele estava ali, não estava falando nada, os próprias pessoas do grupo mostravam, e aí, você que nunca falou nada aqui, entendeu? Então, e não era só o nosso incômodo, mas a gente foi deixando o grupo gerar o seu consenso em relação àquilo, o seu incômodo, colocar suas questões e ao mesmo tempo integrando ele, desintegrando ele de uma maneira, entende? Então, o grupo vai integrando de várias maneiras. Tinha um outro rapaz que ele vinha bêbado e a gente estava desconfiando que ele estava vindo bêbado, não estava vindo do lado, até que um dos caras do grupo falou, cara, mas eu acho que você está bêbado hoje. Daí ele falou, mas é que se eu não beber um pouquinho, eu não consigo aproveitar aqui, eu quero aproveitar o conhecimento aqui de vocês, estão trazendo. Aí a gente falou, olha só, a boa razão dele era aproveitar o conhecimento. Então, você não sai, não pode beber. Não, peraí, vamos conversar? O próprio pessoal do grupo conversou com ele e disse assim: então, a próxima vez que você vir, vem sem beber, que a gente te ajuda a participar do grupo. Não, fica tranquilo que a gente vai te ajudar. Então, no outro grupo, ele vem e as pessoas ajudaram. Então, o grupo se autogeriu em trazer ele para a sessão, em trazer ele para o lado, e você foi coordenador disso, entende? Então, há várias formas, né? Vai ter grupo mais silencioso, vai ter grupo menos silencioso. Quando o grupo é mais silencioso, eu evito ao máximo discussões diretas. O que vocês acharam desse vídeo? E todo mundo parado e falando, não, não começa por aí. Agora, esse vídeo que terminou, vamos unir em duplas, você vai ter que conversar com o teu coleguinha. Daí eles conversam. Você vai conversar em três. Aí um não fala, mas outros dois falam. Entende? E aí a gente vai conseguindo fazer com que 6, 7 falem e não 2. Agora, eles, às vezes você vai vendo que eles não podem existir diretamente intimidados. Mas tem grupo que você não precisa fazer grupo nenhum de dois, está todo mundo falando. Você termina o vídeo, eles já estão falando. E falando bastante. E aí você tem que controlar o excesso de fala, entende? Então, e tem que colocar na roda. Gente, mas o nosso colega que fala bastante hoje, a gente vai ter que dar espaço para outro. Às vezes é com brincadeira, com ironia, com jeitos respeitosos, com maneira de explicar a tua reação, maneira de estar no grupo, de as pessoas se sentirem no grupo. E às vezes, para quebrar o gelo, as conversas iniciais de coisas gerais são importantes.
Então, no começo, a gente começava a falar de futebol, de coisas gerais, às vezes de política no lugar leve, que era difícil também, né? Mas ou com temas que são do tempo, mas cotidianos que vão quebrando o gelo, as pessoas sentindo a vontade de estar ali. Porque no começo eles estão ali achando que eles estão sendo julgados. E um dos primeiros pontos, às vezes, até no acordo de convivência, é não ser julgado. Entende? Eu não estou aqui para te julgar, eu já tenho que dizer, eu não estou aqui para te julgar. A gente está aqui para pensar, você como autor de violência, para deixar de ser violência e não como alguém que eu não sou o juiz. E mesmo assim, às vezes, a gente continua numa posição de julgamento. Então, tem que cuidar com isso também, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Pessoal, nós temos mais 5 minutos, então, para a gente acabar. Alguém tem mais alguma pergunta que possa responder e a gente possa fazer um fechamento? Oi, professor. Sim? Eu tenho uma pergunta. Eu precisei dar um intervalo aqui para atender, mas eu não sei se já foi falado sobre isso. Eu gostaria de saber sobre o que o senhor pensa sobre os critérios de não participação no grupo, de contraindicação. Ah, Eu vi sim, bom alguns ponto. guias práticos, além do Instituto Nós, que tinha algumas recomendações. O que o senhor pensa sobre isso? Então, eu não falei sobre isso de fato, agradeço pela pergunta para poder aclarar um pouco mais esse ponto. Nós temos de fato alguns critérios que seriam importantes ser colocados. Então, a nossa recomendação, e também depois a recomendação dos estudos que foram feitos pela Academia Judicial e o Margens, e o NOS também participou de algumas questões, é de ter um encontro antes, a gente não começar o grupo direto no grupo, a gente ter uma entrevista inicial de triagem. Então, nessa entrevista inicial, a gente explica o que é o grupo, explica a ideia, quantas sessões são, como participar, por que ele está ali, e escuta ele, pergunta da história dele, qual foi a violência que exerceu, que história que ele teve. Uma sessão que seja, assim, de escuta, de acolhimento, mas também já de algumas conexões, que a gente trabalha em cima do conceito de sessão única, que já traz algumas reflexões e ponderações que possam ser úteis em termos psicossociais também para o sujeito, e ali muitas vezes a gente já direciona para outro lugar e não para o grupo, e a gente pode explicar para o sistema de justiça que nós não podemos caminhar aquela pessoa. Quando há excesso de caso de uso de álcool e drogas, não, o uso de álcool e drogas é diferente do excesso de uso de álcool e drogas. Então, quando é muito alto o nível de uso de álcool e drogas, não vai para o grupo, porque vai acabar vindo alterado ali e não vai conseguir fazer um processo reflexivo. Quando a gente percebe que tem alguns transtornos psiquiátricos, seja depressão bipolar, ou depressão maior, ou esquizofrenia, ou algumas coisas que geram muitas violências também, muitas vezes, também não vai dar para um grupo, porque a gente não consegue desenvolver o processo reflexivo sem um desenvolvimento contínuo com remédios específicos. Então, se ele tiver um acompanhamento do CAPS e saúde mental e tiver no nível possível de reflexão, aí dali vai para o individual, do individual vem para a gente. Mas é um segundo nível. Então, tem alguns casos que não vai participar. Teve casos de agressão muito forte, assim, de cara, o cara era muito explosivo, muito agressivo, e de cara já mostrou isso muito no início e não servia para o grupo. Ou, às vezes, a gente entra no grupo e nas primeiras sessões já vê que não vai servir, porque acaba sendo muito desrespeitoso, e daí, dentro daqueles acordos de convívio, a gente já coloca limites. E se ele sair daquele limite, ele já sai do grupo. Teve um rapaz que foi muito desrespeitoso, ameaçou um dos facilitadores, e aí a gente já chamou ele para conversar na sessão seguinte à parte, já encaminhou e ele já saiu do grupo. Então, não é sempre que vai dar para o grupo, porque ele já demonstrou que ele não tem um caráter reflexivo naquele momento, uma possibilidade de ser mente de caráter reflexivo, estava sendo totalmente autoritário, muito agressivo, e aí ele já vai para o sistema operacional direto mesmo, assim. Então, já foi ou casos em que ele começou o grupo, mas daí acabou tendo outras situações muito graves de violência contra a mulher, e usou o grupo como álibi, e a gente chama também, pode sair. Então, tem uma série de situações que precisam ser estudadas em cada caso com a equipe, porque pode ser contraproducente para o processo reflexivo, efetivamente. Então, isso também tem que cuidar. E outro ponto interessante, que isso me ajuda a falar agora no final, nós também tivemos uma situação interessante de um dos grupos, a gente tem um homem trans, isso é importante vocês colocarem também. A ideia de homem é um homem que vem aqui, se identifica como homem, que se porta socialmente nas características masculinas, e ele tinha sido indiciado por uma questão de briga com uma mulher, com a sua parceira, então entra completamente igual a todo o processo. E ele entrou no grupo com outros homens, junto com a gente, já. Mas não foi dito isso no início, lembrado. Num dado momento no grupo, à medida que o grupo foi se aquecendo e tendo dinâmicas, ele colocou que ele era homem trans. Então, algumas pessoas nem tinham percebido no início.
E aí houve uma discussão de gênero e reflexões muito interessantes no grupo sobre isso. E depois seguiu o grupo como qualquer outro grupo. Então, é importante vocês também terem em consideração que é possível casos e deve ser considerado. E outro ponto é, às vezes, a gente equilibrar um pouco algumas faixas etárias, embora a gente não seja restrito. Teve grupo que a gente tinha pessoas de 23 anos e outro de 55, outro de 35, e caminhou bem. Mas tem situação que às vezes só tem um cara de muito jovem, de outros caras mais velhos, e ele acabou não conseguindo permanecer no grupo, ele não conseguia identificar e não puxava. E aí também tem a nossa habilidade de puxar, de dialogar, e de fazer ele se sentir pertencente ao grupo. Mas não necessariamente precisa cortar. Então, tem uma série de possibilidades que vocês podem ler ali no nosso trabalho, que a gente vai desenvolvendo, que eu acho interessante, porque às vezes o grupo acaba implodindo porque a gente faz uma seleção não bem feita no início desses critérios. E às vezes a gente não consegue perceber no início e vai perceber realmente no fluxo do grupo e a gente tem um tempo de remodelar. E outro ponto é que os grupos são fechados no Instituto Nous. Tem locais que os grupos são abertos. O formato do Nous é fechado ou semi-fechado. Significa que começam com 10, 12 homens e terminam com esses 10, 12 homens. E o que acontece é que até a gente começar as sessões, então, até a terceira sessão, a gente ainda pode entrar novos homens. Então, de repente, a gente começou o grupo, dali 3 semanas teve mais 2 pessoas que entraram e uma que desistiu, pode acontecer. Mas daí a gente faz uma transição, explicar quais foram os acordos de convivência, de os próprios participantes explicarem esses acordos, explicarem quais são os temas, dizer se ele tem algum tema que ele quer colocar, e daí ele seguir em diante até o final, porque a gente entende que faz uma formação grupal mais específica e interessante. Mas tem experiências de grupos abertos, que é quando a pessoa vai entrando, tu vai entrando e os temas vão abrindo. Aí é uma outra dinâmica que a gente pode explicar em outro momento. Bom, então, vamos acabando nosso tempo. Agradeço as perguntas, a atenção de vocês, as câmeras ligadas, e eu queria novamente esclarecer para vocês que é importante, não, é essencial nos próximos encontros a participação obrigatoriamente de câmera ligada e áudio ligado, porque vai ser uma dinâmica participativa, não vai dar para ser de outra maneira. Por isso que nós estamos fazendo de forma virtual, senão a gente ia ter que fazer presencial, teria que ter a da Bahia para a gente fazer. Para dar a oportunidade, a possibilidade de fazer de forma online, precisa da câmera ligada e do áudio ligado e a participação sem mexer no celular e sem sair e participando do grupo inteiro. Nós estamos precisando, inclusive, ter um acordo de convivência inicial em relação a isso. E vai estar eu e o Davi participando, por isso a gente vai fazer a simulação direta de um grupo online. E a gente vai simular de uma forma ali vivencial e vai refletir sobre o que vai acontecer ali nesse grupo, ok? A gente vai ser um grupo, ok? Então, não deixem de ler esse material também, procurar e ler o material para a gente poder seguir, ok? Obrigado. Jamila, quer dizer algo? Ah, tá. Minha pergunta era exatamente sobre grupos abertos e grupos fechados, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade, né? Principalmente quando a gente trabalha na defensoria, a gente recebe todos os dias intimação de medida protetiva de indivíduos que estão respondendo a processos criminais. E a gente, às vezes, tentava incluir nos grupos e, às vezes, aguardar a montagem de um outro grupo, ou não tem profissional, estou falando da realidade, da estrutura. Ou não tem profissional, ou a gente não tem como. Então, eu queria saber o que é que o senhor acha sobre grupo aberto. E outra dúvida é, com relação aos facilitadores, qual a profissão, né, a capacitação? Capacitação não, por exemplo, a gente tinha um assistente social e tinha jurista, né, do direito. Homem, mulher, certo. Mas se for, ou também, como já foi colocado aqui, em algumas situações podem ser 2 homens, 2 mulheres, mas e quanto à atividade dele? Tem que necessariamente ser um assistente social e um psicólogo, ou pode ser um assistente social e um jurista? Eu fiz pergunta assim, Jamile, pode ser assistente social, psicólogo, educador, pedagogo, desde que você tenha formação em grupo reflexivo, desde que você tenha uma formação em saber fazer perguntas, entender a metodologia e ter uma formação específica em gênero, porque se você não tiver um mínimo de formação em gênero, leitura de gênero, você não vai perceber coisas de gênero, você vai naturalizar coisas, comportamentos, jeitos, você vai essencializar falas, dizer homem assim mesmo,
você não vai perceber um homem, às vezes, fazendo um mansplaining ou interrompendo uma mulher de uma maneira inadequada. Então, tem uma série de coisas que você acaba não percebendo. Claro que todos nós fazemos isso de uma maneira que a gente tem que ir sendo autocrítico, mas se você não fizer minimamente uma leitura, uma preparação, não vai acontecer. O que pode acontecer se um jurista consegue fazer isso, trabalha essa questão e faz um curso e participa, às vezes até observando o grupo, ele pode também participar. Agora, ele não pode ir lá com conhecimento jurista e dizer como deve fazer as coisas, ou ir só pela lei, ou colocar... Isso que eu estava falando, tinha uma colega que ela era antropóloga, era muito voltada para o feminismo, ela não conseguia tirar esse papel na hora de colocar. É, eu preciso trazer ele como uma reflexão crítica, uma possibilidade de ação. Mas se eu colocar como enfrentamento e ativismo, não vai funcionar, entende? Então, tem uma série de questões que precisam ser postas aí na formação, e aí pode ser variada nesse sentido. Embora a parte de assistência social e psicólogo já tenha em sua formação, usualmente, um olhar psicossocial e um olhar de grupo, né? A gente tem na graduação, por exemplo, disciplinas específicas de grupo, ou na própria psicologia a gente aprende coisas de formas de fazer perguntas, escuta, etc. Então, esse treinamento que precisa ser feito, que é importante. Por isso que a gente recomenda ter um número mínimo de capacitação e de experiência nesse sentido. Sobre o grupo aberto, ele é um outro formato. No caso, você pode começar um grupo, fazer o acordo de convivência e definir as datas. Aí uma pessoa começa o grupo. Cada vez que entra uma pessoa, eu preciso integrar ela. E aí eu preciso ocupar um tempo no início da sessão de apresentá-la, de falar para ela quais são as regras, de colocá-la e seguir. Então, se você conseguir fazer essa apresentação e fazer com que ela, e não simplesmente jogar ela lá no grupo, de aparecer do nada, é possível. Mas depois, um tempo, vai acontecer que o teu grupo vai ter gente que está fazendo, você pode dizer, você tem que fazer 12 sessões. Aí você vai ter um grupo na sessão 7, que alguém está fazendo a 7, alguém está fazendo a 3 e alguém está fazendo a 10ª. Porque os temas vão mudando e a gente vai fazendo diferente. E mesmo que o tema seja igual, às vezes a pessoa participa de novo e o grupo é diferente. Mas você precisa cuidar do grupo. Você precisa saber que você precisa cuidar que a dinâmica esteja acontecendo, que a pessoa esteja integrada, que a pessoa que está mais tempo no grupo explique para que está há menos tempo, e às vezes essa parceria é legal, porque ele vai montando coisas. Quando eu cheguei eu também pensava dessa forma, mas você vai ver quando estiver na 8ª sessão, você já vai ver diferente, já tem um depoimento da pessoa, né, em relação àquilo. Então, se você conseguir fazer essa transição, isso acontece. Mas há perigo de ficar um pouco bagunçado. Então, você tem que cuidar para não ficar meio jogado, solto, entra, vai, deixa lá, para fazer essa preparação e para fazer um encontro individual antes, que explique, ó, o grupo já aconteceu dessa maneira, tem essa regra, se explique previamente e a pessoa chegue lá mais já conectada com o que está acontecendo. Aí passa o grupo aberto. A última pergunta que eu estava anotando aqui, com relação aos facilitadores, necessariamente toda reunião tem que ter 2? Sim, na metodologia do NOS, sempre 2. É muito raro que você tenha. Alguém teve um problema de saúde e não foi, o outro toca por ocasião. A ideia de 2 é que um está... a dialogia entre os dois, um está fazendo uma dinâmica, o outro está observando o grupo, o outro está fazendo a dinâmica no mesmo, e o outro está observando o grupo. Os dois conversam, porque o grupo é uma coisa muito dinâmica. Quanto mais gente você coloca, se tem 15 a 20 pessoas, você perde muita coisa se você ficar sozinho. Então, você está olhando aqui e está acontecendo algo aqui que o teu colega está observando. Então, se eu estou trabalhando em dupla, a gente não vai focar o olho aqui. Enquanto o outro está fazendo aqui, o outro está olhando aqui. A gente junta as visões. 4 visões, 4 olhos. E isso dá uma dinâmica mais sistêmica, mais complexa, mais ecológica do lado. Então, é sim importante que 2. Se você fizer só com uma pessoa, claro que pode acontecer, mas pode ter perdas. Então, um pouco parte dessa metodologia e das coisas que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir fazer. Numa necessidade maior, pode acontecer, mas não é um indicado. Assim, a nossa recomendação é dupla, justamente por ser grupo. Ô, professor, a última pergunta, só porque eu estava anotando aqui, com relação à avaliação, o senhor sugere, no caso, fazer avaliação em toda reunião? Como assim avaliação? A avaliação do grupo no que tange aquele grupo. A minha recomendação não é avaliar todo o tempo. Eu acho que no final a gente tem mais um sentido de fazer síntese, de cuidar, de ver o que aconteceu. Mas o que a gente faz no do NOS é avaliar depois. Então, quando acaba o grupo, na última sessão a gente pode fazer aspectos avaliativos e feedbacks do que eles aprenderam, do que eles
absorver, do que eles acham que ficou em aberto, e que é mais, assim, digamos, participativa direta. Mas a gente normalmente fazia depois uma entrevista com eles, ou fazia um grupo focal depois de 2 meses, depois de um mês da sessão, ou 3 meses, que daí a gente chama eles de novo, e uma outra pessoa conversa com eles sobre como foi o grupo, e que era assim o formato do Nous. Tinha uma pesquisadora que ia lá, conversava com eles. Ou na última sessão, a pesquisadora que vinha falar com eles, e conversava com eles sobre o grupo, e não os facilitadores. É Porque aí porque era uma pessoa externa. Mas são técnicas, são várias técnicas. Vocês podem ver o que é melhor para porque como vocês. você tem mais experiência, eu só estava perguntando mesmo, porque às vezes, no dia do grupo, a gente chegava e falava, e o que é que vocês acharam de hoje? O que é que vocês aprenderam hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma sugestão para o próximo encontro? Quer que a gente traga algum vídeo, alguma música? Vocês têm alguma sugestão? Aí, às vezes, a gente fazia isso, entendeu? Nesse formato a gente não faria, porque quem vai promover essas materiais somos nós. E o momento de pedir para eles já é a sessão aquela segunda sessão em que a gente está fazendo a escolha dos temas. E, eventualmente, no final de uma síntese que a gente faz no lado, o pessoal fala, poxa, mas esse tema aqui é bem bom e a gente devia trabalhar mais. E aí a gente pergunta, pessoal, vocês também concordam que esse tema pode ser o próximo? Aí, eu também acho. E daí, então, vamos colocar em qual momento? Daí a gente junto pensa e reestrutura e coloca em outro momento. Mas tem que cuidar com como fazer essas perguntas, o que vocês acharam e tal, porque às vezes eles vão pela desviabilidade social. Eles estão ali obrigados. E aí eles vão dizer que está ótimo, porque eles querem ir embora, entende? Então tem que cuidar com como é que a gente está fazendo a É porque, pergunta para professor, não ficar dentro desse enviesamento. nada Como? sensoria tem essa grande diferença. Não é obrigado, é convite. Mas mesmo assim, há desigualdade social. É um convite que às vezes é entendido como uma imposição institucional na medida em que você tem benefício se você for. Então, o jeito de fazer a pergunta tem que sempre pensar se eu estou fazendo uma pergunta de um jeito que eu estou trazendo esse enviesamento ou desigualdade social, que eles vão dizer que está ótimo aqui do lado, né? Na realidade, não é o que eles estão pensando. E também que tipo de avaliação você quer saber? O que eles absorveram daquele dia, ou se o grupo é bom ou ruim. Então, tem que sim, ou se o grupo tá. Então, depende do que você quer numa avaliação. Às vezes a avaliação não é bem essa, a avaliação é mais um acompanhamento sendo o grupo. E aí, algumas perguntas de acompanhamento podem ser feitas no fluxo, mas daí a gente pode conversar melhor em como fazer essas perguntas. Deixa-me muito Professor, importantes essas perguntas. Espero que professor, vocês beneficiem bem dessas perguntas, que eu acho que são muito boas e necessárias, porque são dúvidas que podem surgir mesmo. professor, boa tarde. Bom dia ainda, né? É uma pergunta. Há um limite razoável de participantes no grupo reflexivo? Sim, eu comentei antes, e na metodologia vai estar escrito lá que é de 10 a 12 participantes, não mais que isso. As recomendações internacionais, as recomendações nacionais que fizemos, validadas pelo Conselho Nacional de Justiça, também estão nesse parâmetro. Grupos com mais de 20 pessoas não são reflexivos, eles viram sala de É uma aula. palestra quase, né? Isso. Exatamente, Para não porque perder essa assim, ideia de reflexão, né? E se por um acaso, exatamente. nesse decorrer dos encontros, diminuir o número, assim, gradativamente, e aí também pode perder um pouco, assim, o foco, ou A gente mantém, vai, ao final com 4, com 3, como é que é isso? A gente mantinha. A nossa experiência é que, às vezes, no grupo voluntário, quando a gente fazia em formato voluntário antes da pandemia, a gente chamava em torno de 20 a 25 homens, sabendo que ia cair alguns para a gente ficar no 15, no 12. Ou a gente chamava 20, sabendo que ia ficar com 10. E, às vezes, acabava com 8, com 7. Isso é natural, assim, é normal. Às vezes, as pessoas vão tendo incidências, mas a gente também tem que... Poxa, bem, se começar com 10 e terminar com 6, não é tão ruim assim. E às vezes esse grupo, o que fica, ele se compromete bastante. A gente teve já grupos de que 6 que ficaram estavam muito comprometidos. Então, quando é voluntário, a gente sempre chama mais. Então, se a ideia é fechar 15, 20, a gente chama 30. Mas a gente sabe que vai cair e vai ficar na prática um número que a gente quer que fique. Então, também isso depende, né? É, Enfim, essa ideia de ser voluntário ou não, ela pode mudar algumas coisas, mas se você consegue trabalhar bem a metodologia reflexiva, acaba sendo muito parecido. Entendi. Certo, tá certo, obrigada. Mais alguém?
Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. É muito importante para até estimular a gente, professor, e ver pontos que a gente não tenha colocado. E se tiver outras, a gente pode retomar. E antes mesmo de começar a nossa parte prática, se tiver algumas outras perguntas, a gente pode também responder no início, para aquecer e trazer algumas ponderações antes de começar a prática. Então, anotem, leiam o material, vejam o que vocês não lembraram, o que não caiu bem, o que não entendeu direito, para a gente poder conversar e tirar essas dúvidas, porque na prática vai vir mais 27 outras dúvidas. Então, a gente tem que estar preparado e já responder algumas, porque realmente tem muitas questões, mas depois as coisas vão se organizando e vocês vão ficar muito contentes com o trabalho. Então, boa tarde, para mim, bom dia para vocês, ou quase boa tarde, e a gente conversa, então, muito em breve na parte prática. Tá? Um abraço.